Tá começando mais um Tamborcast. Eu sou o Lucas Nogueira e aqui comigo ela, que eu tô precisando muito na minha vida porque 2023 tá foda, Vitória. Boa noite, caros ouvintes. Bom dia, boa tarde. Não sei em que momento você está ouvindo este podcast, mas eu estou aqui de volta, eu mesma, que o Lucas tá querendo na vida dele, mas não tá sabendo pedir. Hoje nós vamos falar sobre The Flash, o grande não sucesso de bilheteria da Warner, né, nesse ano que tá sendo pesado, tá sendo difícil pra Warner DC. E pra comentar o filme com a gente hoje aqui, a nossa bancadinha da DC. Bancadinha da DC. Diretamente do Terraverso e do Feed Digno, Henrique. Hello there. Vocês estão? Sempre um prazer estar aqui entre vossas pessoas, né? E não é só o Lucas que tá precisando da vitória, né? Porque o negócio deu uma desandada feia, né? 2023 tá pesado. Do negócio, né? O ambiente ficou ruim. Alguém precisa botar um copinho de sal grosso atrás da porta. Inclusive estou desempregada, por favor. Aceitem meu currículo aí. Manda jobs. Então também diretamente do Terraverso, Rebeca. Olá, ouvintes do Tamborcast, muito obrigada por esse convite. Por favor, acompanhe o nosso trabalho no Clube de Leitura da Vovó Bondade. Excelente Clube de Leitura. Já teve Flashpoint lá? Ainda não, mas obrigada por indicar. Iremos considerar. Na caixinha de sugestões de hoje. Sim. Então siga lá o Terraverso para ficar ligado quando vai ter esse clube de leitura de Flashpoint. Então é isso, sem mais delongas, vamos lá falar de Ezra Miller, o filme, The Flash. Muito bom. Tá começando o Tamborcast. No, God! No, God, please, no! No! Eu tenho aqui naquele momento que o Ezra Miller tava numa festa e que ele tava vendo ele mesmo na televisão sendo acusado e que tava todo mundo procurando ele tava numa festa bebendo champanhe. É sobre isso o Flashpoint, eu tenho certeza. É verdade. Inclusive, acho que a gente já pode começar então falando do elefante na sala, dos elefantes na sala. O que vocês acham? A gente fala dos elefantes na sala e depois a gente vai pras coisas só boas. Se é que... Então a gente não vai pra nada, né? Porque a gente... Tá bom. Assim, Ezra Miller. Depois a gente fala do filme, né? Quando a gente... sobrar algum tempo, a gente fala do filme. Bom, a gente teve o Ezra Miller, né, que é a grande estrela do filme. Eu particularmente gostei muito da atuação dele. Eu achei que ele não tem jeito, o Ezra Miller é bastante carismático. Ele é muito carismático. Infelizmente... E completamente fora da casinha. Completamente fora da casinha. Né? Um cara que assim... É difícil pra mim falar, né? Porque eu acho que ele merece, sim, uma chance. E ele demonstra estar buscando se tratar, buscando ajuda. Ele claramente tem as suas condições. Mas assim, ele cometeu uns crimes aí, né? Não dá pra passar pano pra isso também. Então... O Código Penal, ele está de tarefa pra ele, né? Tá quase gabaritando. Mas assim, eu sou contra esse cancelamento, mas eu sou contra quase todos os cancelamentos. Tem uns que realmente é difícil, mas eu sou contra que queiram destruir a carreira dele. A gente já viu tantos, eu comentei com o Vic, com o Rick também, né? Então, a gente já viu tantos astros em Hollywood que estão aí até hoje, que fizeram tanta merda também, né? O próprio Robert Downey Jr. também, ele foi o percussor disso aí. Lá atrás, você conhece na face da Terra, começou lá. O Red Pill começou com ele, só que ninguém fala sobre isso. Ele fez coisas piores que o Ezra Miller. É o cara mais paz e amor, fofinho, tal, do universo, né? Ai, exatamente. Que choro, o personagem dele morreu e eu aqui, ó. A mão na consciência, gente, cadê o Precisou ficar velho pra poder ficar de boa. Mas mais um dia na vida dos homens, né? Que ele teve que envelhecer pra conseguir se compreender. Não, ele não se compreendeu, não. Alguém parou ele. Não foi ele que se parou, não. Porque isso aí parece que alguém pôs a mão na consciência e falou: para de fazer merda antes que alguém te mate, né? Porque ele já tava num nível que ele gabaritou não só o Código Penal de um estado, mas mais de um, né? A gente fala que o Ezra Miller virou piada de um monte de coisa aí, outros filmes e tudo mais fizeram piada com o Ezra Miller, mas o Robert Downey Jr. também, inclusive tem naquela série Eu, Patrulho as Crianças, tem uma piada muito boa que faz com o Robert Downey Jr. lá, que alguém faz um monte de merda e eles falam: você é o Robert Downey Jr., que na época... Você é o Ezra Miller. Ninguém... Na época o Robert Downey Jr. tava bem baixa, então muita gente nem sabia quem era ele. Então a piada se perdeu, mas
E internet não era como hoje, né? Que repercute muito mais, né? Exatamente. Sim. Aliás, sobre esse lance, né, de atores problemáticos, gente, só olhar os anos 80. Sim. Quanto ator, e não tô falando só dos atores velhos, não. Quantos atores infantis passaram por tudo isso, né? Drew Barrymore mesmo fala, ela tem um talk show que eu acompanho, ela é muito fofinha no talk show. Ela fala sobre a vida dela, ela fala, poderia ter morrido na adolescência, de tanta merda que eu fiz. Sim, sim. Winona Ryder, o pessoal falando da Angelina Jolie, né, maravilhosa. Nossa, o Jon Voight não se matou antes, não sei porquê. Porque a mulher dava um trabalho em cima do outro. Ou até mesmo outros atores, né? O Robert Downey Jr. é o emblemático disso, mas aquele cara que fez várias cirurgias na cara, que eu sempre esqueço o nome dele. O Mickey Rourke. Mickey Rourke também, que era tipo master celebridade, não sei o quê. Só fazia merda. Isso aí deu uma despirocada louca mesmo. Tanto é que virou boxeador, fudeu a cara, o cara era galã, fudeu a cara tomando porrada. Mas assim, uma coisa que me deixa muito incomodada nessa situação do Ezra é que ele fez muita coisa, muita merda, assim. Eu sei que tem as questões aí psicológicas dele, psiquiátricas, que ele tem que tratar, deve estar tratando, né? Mas ele fez tudo isso e a carreira dele continuou. O Jonathan Majors, ele sendo culpado ou não é isso que eu tô colocando em crédito aqui. Não tem vídeo dele, não tem foto, pelo menos até agora eu não vi, não saí procurando. Saiu só notícia, assim, da acusação, tal, da agressão, e a carreira dele já saiu sendo cancelada de imediato, entendeu? É um privilégio, assim, do Ezra inacreditável, pela quantidade de coisas, quantidade de acusações, BOs, processos em cima do outro, das coisas que ele fez. Geralmente quando é com uma minoria, o pessoal pega mais pesado, né? A gente tem o caso do Tenoch, né, que faz como é o nome do rapaz? O Namor, na Marvel também, que teve uma acusação dele aí, que eu nem sei em que pé que anda isso aí, mas rapidamente todo mundo vamos destruir a carreira desse cara. O Jonathan Majors. Nossa. Também, mas você tá falando do Namor mesmo. O Tenoch Huerta, ele... Apareceu não, né? Acusaram ele mesmo, né? Já até tava rolando processo já a respeito do que ele fez, uma saxofonista, e, mano, já arrebentaram o cara também, né? A gente sabe que a mão pra minoria pesa, né? Se você não é branco, você sofre mais, né? Ainda mais um ator negro, que tava, no caso do Muro, tipo, tava em ascensão, tinha um monte de contratos, vários filmes em planos e tal. O pessoal arrebentou ele bonito. O pessoal deu uma segurada boa, mas também, inclusive, a Warner segurou ele muito, né? Eu fiquei impressionado. Se fosse em outros momentos, a Warner teria dispensado ele faz tempo, né? Sim. Ele fez um movimento correto de sumir, que eu acho que é a primeira coisa que tem que fazer no caso do Ezra Miller, que tinham provas que todo mundo viu, inclusive. Tinham provas mais, né, concretas. O primeiro passo é sumir, ele fez a coisa certa, e provavelmente foi o Warner que escondeu, né? Porque falou, tem um filme caríssimo desse cara. Meter aquela nota de foi mal, tava doidão. Mas ele parece realmente tá querendo se tratar, e as coisas estão caminhando, né? Eu já vi notícias de acordos, tem vítimas querendo fazer acordo com ele, então assim, independente da gente julgar se o que ele fez foi pra ser resolvido com acordo ou não, tá tendo um mecanismo legal envolvendo as vítimas, inclusive, pra se resolver isso da forma mais de boa possível pro Ezra. Aí, não sei se cabe a gente julgar. Eu não julgo vítima nenhuma de aceitar acordo, porque dinheiro é muito bom. Exatamente. Né, pra cuidar de qualquer problema que a gente tenha, né? Então, tem que mais que fazer acordo mesmo, tem mais que resolver a sua vida, e que tenha esses acordos mesmo que beneficiem, né, as vítimas e pessoas que possam ter sofrido qualquer tipo de agressão ou algum problema resultante disso. Eu concordo. Mas é interessante que, tipo, lógico, né, dificilmente um processo com um cara com fama que nem ele tem, né, não se resolveria com um acordo, né? Sim, verdade. Por exemplo, se a filme, sei lá, não sou advogado nem nada, namorado da Rebeca que então. Mas, aliás, contratem o César. Deixa depois o número dele do registro AB. Eu tô precisando mobiliar a casa, gente. Contratem ele. Exato. Tipo, mano, a gente sabe, pra quem conhece, quem acompanha a mídia, essas coisas, ou até mesmo pessoas comuns, sabe que uma pessoa com poder e dinheiro vai resolver dessa forma, né? Sim. Dificilmente ele vai acontecer dele ser preso, né?
canibal lá, como é o nome dele? Hammer. Armie Hammer. Armie Hammer. O processo foi finalizado porque eles consideraram que não houve provas o suficiente. Mas esse aí se fudeu. Esse aí foi o primeiro branco Eu que se fudeu entendo, mesmo. eu A indústria entendo matou o que cara. abre aspas, fecha aspas, ele se fudeu. Abre aspas, fecha muita aspas, tá? Uhum. Porque assim, eu acho que se fuder é você chegar, se fuder ou a situação se resolver, é você chegar a um processo onde há justiça para ambas as partes. E não houve. Porque as mulheres com quem ele causou dolo, elas vão continuar com esse dolo pro resto da vida. E o cara vai continuar, provavelmente vai ter. Algum momento ele vai dar uma sumida. E ninguém tá dizendo que ele não vai ser contratado para fazer alguma coisa. Mas essas mulheres vão continuar sendo questionadas se elas foram mentirosas ou não. Né? Que é muitas vezes uma coisa que na clínica aparece quando, por exemplo, às vezes as mulheres falam assim pra mim, eu terminei um relacionamento com um cara que era abusivo, o cara continua namorando a rodo e eu fico aqui pra resolver o problema. Sim, gata, mas ainda bem que você não é... né, que chamam. Isso, você não é, pelo menos você é... Eu prefiro ser a Daenerys Targaryen tacando fogo em Kingsland do que ser uma pessoa que sai fodendo com a vida dos outros, assim, sem nenhum motivo, entendeu? Esse rolê do Ezra foi tanta coisa que ele fez em pouco tempo, assim, a escalada no cara era tipo assim, você viu uma notícia hoje, aí você dormia, aí quando você tava dormindo, Ezra Miller já tinha, sei lá, ido pro outro lado do mundo fazer outra merda, aí daqui a pouco ele já tava numa festa tomando champanhe, daqui a pouco ele já tava fazendo outra merda de novo, não dá pra sacar o que tava acontecendo, né? A Havaí pegando fogo e a gente aqui dormindo. Sim, então assim, eu acho que ele ter se afastado foi estratégico, né, pra questão midiática, mas eu também acho que pode ter sim aí uma questão estratégica pra ele, enfim, se transformar mesmo enquanto pessoa, né, lidar com as demandas dele, mas na própria DC, nesse próprio filme, a gente tem um exemplo, Ben Affleck foi super rechaçado pelas demandas dele em relação aos vícios dele, né, as questões dele, por exemplo. E ele mesmo chegou e falou, não, tô me afastando e tal, etc, né, tô saindo aqui de cena e tal. Eu acho que a gente precisa refletir sem senso do que é certo e do que é errado, moral aqui, né, do que seria certo ou errado, porque o certo e errado para cada um de nós aqui é muito diferente, até porque temos recortes diferentes. Mas eu sempre penso como Hollywood é propensa, né, ela propicia determinados episódios, exatamente por essa perspectiva que o Rick estava falando, o dinheiro, né, a possibilidade do que o capitalismo é capaz de comprar. Literalmente, o capitalismo é capaz de comprar uma vida, né? Então, assim, a gente viveu o rolê do Johnny Depp com a ex-esposa dele aí por tempos, né? Tira, não tira ela do Aquaman, coloca, não coloca ela no Aquaman, não, deixa ela aí no Aquaman. Aí ela dá uma declaração dizendo que tá muito feliz de continuar no filme. Aí o Johnny Depp apareceu no desfile da frente da Rihanna. Porra, como é que a Rihanna botou o Johnny Depp no desfile? Sabe, você começa nessa coisa assim. Que toda tiraram ele do filme também, né? Isso, e a narrativa vai ter várias possibilidades. Mas eu sempre fico abismada como dinheiro é uma coisa assim, dinheiro e sexo é um negócio assim que a sociedade ela lida de uma maneira assim, é surreal, mas Hollywood, assim, ultimamente, eu acho que muito pelo que o Rick tava falando, né, tipo, lá nos anos 80 a gente não tinha esse furor que a gente consegue acessar a informação, por exemplo, das merdas que o Ezra foi fazendo pela rapidez da internet, né, gente, mais 5 milionários entraram numa latinha de sardinha dirigida por um joystick, então, assim... Porra, os caras comprou o joystick da Logitech, não era nem um original, pô. Aí é foda, né? Não tem como dar certo. Eu só quero fazer um pequeno adendo nesse assunto. Se eles tivessem levado um par de pilhas, não teriam se fudido. Por causa de R$5, menos de $1, a cotação do ETA hoje, o cara tomou no cu. Isso mostra também que, assim como o dinheiro manda, ele não significa tudo. Ele não compra inteligência, né? Não compra inteligência, muito menos segurança. E não, você assinou um termo lá dizendo, não, você se responsabiliza caso aconteça. Realmente, assim, se olhou pra aquilo e disse, rapaz, por que não, velho? Por que não? James Cameron, a gente não vai perguntar pro James Cameron como ele chegou lá. A gente não pergunta pro cara que é formado em física e, entendeu? Fez um dos filmes mais bilionários aí da face da Terra. A gente não pergunta pra ele, não. A gente vai com as fontes vozes da nossa cabeça nessa merda. Então, assim, fico pensando o que tá acontecendo com a sociedade. A gente já fica assim, gente, que porra é essa? O pior é que teve gente que não foi nessa viagem, a viagem deu merda e tá querendo processar a empresa porque não deixou eles ir. Porque qualquer possibilidade de ganhar dinheiro é importante. Eu não vou, né? Não, gente, vocês lembram daquele joguinho, Dumb Ways to Die?
Ah, sim, sim. Ah, Tinha é até a muito musiquinha. legal. É Né? um joguinho que a linha metroviária da Austrália criou. Que tem uma musiquinha maravilhosa, assim, Dumb Ways to Die. Aí vai, É. isso, aí vai cantando, assim, histórias verídicas de pessoas que morreram de formas idiotas. Né? Tipo, a pessoa se fantasiou Black de alce e foi Stories, passear na... tem um Isso. joguinho que é assim, que você tem que Sim. adivinhar uma coisa esdrúxula que aconteceu, entendi. Sim, só que esse é maravilhoso porque é real mesmo. O tipo, o cara se fantasiou de alce e foi passear na floresta em época de caça, entendeu? Nesse nível. São histórias Então, assim, verídicas. acabamos de encontrar a descrição de Ezra Miller. Olhou na cara do perigo e disse, oxi, Que Por não. que não? e aí depois ele aparece no tapete vermelho, todo bonito, cabelão, roupa da moda, parecendo que pediu emprestado do Timothée Chalamet, bateu um papo ali, pô, tal, não sei o que. Aí Lucas me O rapaz manda, é estiloso. porra. Aí Lucas manda, porra, maluco da cabeça, mais estiloso pra caralho. Lucas me bota na mão da consciência, me mandando um negócio dizendo que é difícil a vida do crente. Viu? Ele é muito estiloso. Ele é a versão masculina de Vitória, no estilo. Porra, dizer com isso? Gente, pelo amor de Deus, é só roupa. Eu juro que ela levantei meu tom de voz, que eu me exaltei, me perdoe. É, no cara, estilo, eu falei, no estilo. estilo. Apenas no estilo. Apenas no estilo. Eu juro que der mais coisas. Eu juro que eu tomo um remedinho, eu faço terapia. Eu sou legal. Eu fiquei com medo agora. Meus ex-namorados tudo escutando, não é mentira. É muito maluca sim. Ela é muito maluca sim. É por isso que a gente não continua com ela, porque ela é muito doida. No bom eu só queria fazer um outro adendo ali, né? Vitória, nossa Joana Dark do Tamborcast, né? Dita como louca, mas na verdade é uma verdadeira santa, né? Cara, mas eu queria só fazer um pequeno apontamento sobre o Wesley, sobre esse lance, porque uma coisa que a gente tá falando, ele surtou, né, usou o Havaí ali como, o Código Penal do Havaí como lista de afazeres e tal, a gente sabe disso, né, mas tem uma coisa que, um fator que a gente nunca fala sobre a questão da atuação, né, a pressão que isso acontece. A gente tá falando, por exemplo, né, o Wesley é um bom ator, eu não achava até ver o Flash, né, mas... eu achava ele meia boca, mas aí eu falei, caralho, ele carregou o filme, né, aí ele... É o primeiro filme que ele é um protagonista. É o primeiro filme que, tipo, todo o centro das atenções é com ele. Nem no universo do Snyder, né? No Liga da Justiça, seja no Whedon, no Snyder Cut, ele não tinha esse destaque. Ele era um personagem contribuinte. Apesar de que no podcast do Snyder Cut eu falei que ele era o meu personagem favorito do filme. E realmente gostei muito do que o Snyder fez com ele no Liga da Justiça. Não, ele tá foda. Ele é carismático. Não importa, pra mim não importa. Não existe outra pessoa a não ser ela, a maior de todas. Não existe. Eu não gosto de homem. O editor botou a Amazônia gritando aqui agora. Volta, por favor. Então, é um negócio que, tipo, mano, imagina. É que o pessoal muitas vezes acha que a profissão de ator, né, é fácil, né? Toda profissão ela tem suas dificuldades, toda profissão tem seus custos, né? E ele... Eu e Rick, no fundo, o psicólogo também surta. Exatamente. Por isso que existe aquele ditado, né? Se não me engano é romano, né? Quem guarda os guardiões, né? A gente guarda, mas tem gente que vai guardar a gente. E, cara, ele viu... Imagina quanto de pressão colocaram, né? Até pelo alto investimento do filme, né? Primeiro papel dele como protagonista, tudo a questão que teve de roteiro, de um faz, sai, entra, fulano, não sei o que, faz o filme, não faz, aí aparece o Andy Muschietti e fala, não vou salvar essa porra toda. Tem que carregar o rolê todo, o que vai acontecer? Ele não é exatamente um branco hétero, então, tipo, não vai ter essa confiança, né, porque todo mundo odeia, né, parece que ele é não binário, o pessoal também já não tinha muita empatia por ele, né, então tem muita coisa ali que pesa na cabeça de um cara, e, tipo, aí o filme começa a ter vários atrasos, né, o filme não sai, posterga, muda, refilma, faz não sei o que, uma hora, tipo, a cabeça surta, né, não é porque ele é muito bem pago pra isso, né, inclusive quando eu e o Lucas falamos de futebol, a gente fala das questões psicológicas, né, tipo, não é porque você é muito bem pago pra isso, quer dizer que você não seja afetado por isso, né, você não pode... Não é você tem dinheiro pra pagar pela sua saúde mental, ser bem cuidada. Ouviu o Corinthians? Aliás, Corinthians, pega o meu currículo, né? Eu acho que essa coisa do ator acabar se envolvendo no papel é muito o que Tom Holland tava falando, né? Agora que ele ia tirar pelo menos um ano sem fazer nada, né? Por causa do personagem que ele tá fazendo agora na Apple TV. A gente já teve lá o outro cara, o problemático do Demer, como é o nome dele, Lucas?
o outro. O ator? O ator, sim. Ai, droga, o nome dele fugiu da minha mente agora também. Puta Evan que Peters. pariu. Evan O Evan Peters. Peters, Evan que Peters. desde American Horror Story, Sim. que ele fala que ele começou quando ele terminou a primeira temporada, né? Que ele é um dos grandes protagonistas da temporada, que ele tem que fazer umas coisas que eu não vou contar aqui, porque eu acho que aquilo ali me transtornou, nunca mais eu voltei. Ele fala, né, que desde aquele momento ele entendeu que ele precisava ir cuidar da cabecinha dele, porque ele mergulhou tanto tempo que ele começou a não saber quem era ele, né, e o que era o personagem. Então, quando ele foi fazer a série do Jeffrey Dahmer, ele disse que ele também se envolveu muito com a história do Dahmer, mas ele já estava mais, assim, ligado como é que ele podia fazer o laboratório, né, a ponto dele conseguir se preservar. E aí, quando o Tom Holland veio com isso, eu achei interessante, porque a gente conhece o Tom Holland como o Homem-Aranha, e que é um personagem que, bom, vamos colocar aqui, é um personagem que não tem um peso psíquico de algumas coisas, né? Ele é um amigo da vizinhança, ele ainda tá... É uma construção... Tem uma energia boa, né? Isso. Sim, o diabo de cada dia, né? Isso. Ele tá, assim, muito bom, assim, bem dramático. Mas ele já tinha feito outras coisas, inclusive aquele filme na Netflix, que tem o Robert Pattinson, tem ele... É esse mesmo, o diabo de cada dia. Então, assim, mas ele não, parece que ele não passa, o fato dele não ter passado tanto tempo, e eu acho que tem um fator, né? Eu já percebi que quando o ator ele se envolve com questões que envolveram fatos reais, essa possibilidade, né? De pensar, pô, isso existiu, existem pessoas, a gente tá falando de história de pessoas mesmo, de quem cometeu, de quem foi vítima e tal, etc. Mas a gente tem o maior exemplo com o Heath Ledger, que também acabou se envolvendo com uma narrativa que é real, porque o Coringa é uma grande representação desse processo da loucura bem crua, né? Que se a gente fosse falar uma coisa que seria Michel Foucault das ideias mesmo, assim, a história da loucura, o Coringa seria aquilo, né? Então, ok, que eles são todos muito bem pagos para fazer esse tipo de papel. Mas, por exemplo, trazendo uma perspectiva de uma mulher, a Emilia Clarke, quando ela terminou de fazer Game of Thrones, ela fala, outro dia alguém perguntou, você assistiu House of the Dragon? Ela disse que não, e que ela não tinha interesse de assistir. E que ela não voltaria na série agora do Snow, né, do Jon Snow, a fazer a Daenerys Targaryen. E aí eu fiquei pensando, por que ela não voltaria? Aí o caso dela é muito mais uma insatisfação que eu reconheço que é interessante, né? O fato de terem tornado a personagem o estereótipo da mulher louca. Eu também não voltaria. Que foi a mesma coisa que a Elizabeth Olsen falou. Não assinem contrato para fazer vários filmes. Assinem um contrato para fazer um filme porque você tem possibilidade criativa em cima do personagem. Você continua ou não, né? Ela falando da insatisfação que ela também sentiu pelo caminho que foi construído ali em Doutor Estranho e Multiverso da Loucura pra Wanda, né? Então a gente tem várias perspectivas aí que, apesar de serem bilionários, multimilionários, enfim, etc., isso não inibe essas pessoas, não blinda essas pessoas de terem insatisfações profissionais. Agora, o que cada um vai fazer com essa insatisfação profissional é que tá aí o diferencial. A gente tem cantores que já decidiram, olha, essa é a minha última turnê, essa é a minha última residência em Las Vegas, por exemplo, eu vou fazer e depois eu vou vazar, vou viver dessa coisa aqui, porque a gente tem vários exemplos de pessoas que morreram com a acessibilidade que a fama dá, porque o que a fama dá, ela também tira. E essa história do Ezra Miller, pra mim, ela não tem esse fundo, porque a gente não sabe. Ezra Miller nunca veio diretamente a público dizer, olha, era isso que se passava, enfim, etc., dar uma versão da narrativa dele. Todas as vezes que apareceu um comunicado de Ezra Miller, tava na cara que foi alguém que escreveu, né, uma assessoria que escreveu pra apaziguar uma situação. Exatamente. Não acho que ele vai nem que ele venha a público vai ter uma justificativa. Mas eu achava plausível, às vezes eu penso, Ezra Miller, provavelmente daqui a uns 20 anos, sei lá, ele lance assim um documentário sobre ele mesmo, autobiográfico, em que ele comente esses problemas dele e tudo mais, a volta por cima e pipipipopopó, entendeu? A pessoa vai monetizar isso no futuro. Que haverá uma volta por cima de Ezra Miller. Olha, eu tosco que sim, porque ele é um bom ator. Vamos considerar que primeiro ele nunca teve por baixo, né? Ele não perdeu papel, né? Não aconteceu nada de ruim na vida dele. Mas olha, eu acho que ele só não perdeu papel de Flash porque o filme já tava todo filmado. Eu também acho. E custou muito caro. Não dava porra de jogar fora. Assim. Lembra que por menos Henry Cavill pediu demissão do The Witcher. E agora vão botar o ex da Miley Cyrus. Ninguém liga pra isso. Porque se isso acontece durante as gravações de Flash, ele tinha rodado. Então, eu acho que são coisas que são muito delicadas, né? Quando a gente fica pensando no lado emocional que as nossas profissões têm.
Todo mundo aqui tem sua profissão e sabe que tem uma carga emocional grande. Eu acho que tem esse lance muito tipo, o ator realmente você empresta seu corpo pra outra coisa, né? Pra outro tipo. E isso acontece. A Vitória falou muito bem do lance do Tom Holland, né? Porque ele nunca fez um personagem com uma vibe negativa como foi esse personagem agora da série. Sempre foi um personagem bacana, sempre foi um personagem com uma vibe algo que ele sempre fez ele mesmo. Cara bacana. Ele sempre fez o papel do cara bacana, né? Nice guy. E ele parece que é um cara carismático, né? Sim. Até em O Diabo de Cada Dia a gente torce por ele. Né? Sim. Que ele não é um cara necessariamente mau, ele é reativo. Ele não é um cara mau, ele é um cara bacana em sofrimento. Ele é um cara traumatizado, ele responde ao trauma. Ele responde ao trauma, tá? Diferente da Zendaya, que já fez, por exemplo, Euphoria, quando ela faz a Rue em Euphoria, ela empresta o corpo dela pra uma temática muito delicada, né? Um envolvimento com substâncias, até que ponto o sujeito vai pra consumir, pra estar em contato com a substância. E ele ainda não tinha ido, ela já tinha feito, por exemplo. Tô falando que eles são um Essas casal. águas aí, Zendaya já foi longe. Timothée Chalamet, por exemplo, também já foi. Então, assim, se eu ver Timothée Chalamet fazendo um cara nice guy, eu vou falar, tá errado. Deve dar uma reviravolta aí no final. Aí esse Timothée Chalamet novo Flash, eu aceito. Já é meio fora da casinha que nem o Ezra, a gente nem vai sentir diferente. Mas é uma questão muito delicada, né? E também muita gente, né, nas críticas de Flash, colocou, ele é um louco, ele não sei o que e tal. Mas até uma vez eu conversando com o Lucas, né, a gente já discutiu porque é um assunto altamente delicado. Quando a gente fala assim, até muita gente tenta falar do associar a pessoa à obra, né, o trabalho prejudica o Ezra ou não, o Ezra prejudica o trabalho ou não, são coisas diferentes. Lembrando que também é a produção que tem outras pessoas se dedicaram. Tem gente nesse filme que é a primeira chance de uma coisa grande, né? De um trabalho grande. Sim, verdade. E ele não quer dizer que ele é o problema do filme, né? Que é uma coisa que eu achei muito injusta nas críticas. Mas ele não é o problema do filme. A Warner é o problema do filme e eu ia falar outra coisa aqui, mas vão acabar me espancando na internet depois. Mas Você até o quê? ele sabe já. E, tipo, são coisas que são desnecessárias, né? Sobre esses elementos. E não é exatamente o Ezra, né? O que o Ezra fez com o Havaí. Aliás, ele deve pagar, né? Afinal de contas, o Lucas falou que ele tá entrando em acordo com as vítimas. Ele também podia pedir uma desculpa ao estado do Havaí, né? Porque o pessoal ignora o Havaí, mas eles descobriram agora que ele existe. E eu acho que são coisas que, não é exatamente o que deveria associar ao filme, né? Tudo bem, a gente sabe que é questão de imagem, né? A imagem do ator é importante pro filme e tal, mas não é exatamente isso que faça você falar que o filme é ruim. Ou que o filme é desnecessário, ou que o filme não homenageou determinado diretor. Concordo. Inclusive, só pra gente terminar de falar do Ezra Miller, o filme tem uma homenagem. Tem uma homenagem, não, tem uma tentativa de acordo de paz entre Ezra Miller e Havaí, porque no final do filme a gente tem o Ezra Miller abraçado com o Jason Momoa, que é havaiano. Eles curtindo aí na night, então a mensagem é: Ezra Miller é tranquilo, havaianos, fiquem de boas, ele curte de boa com vocês. Tem o quê? Pós-crédito. Você não pós-crédito? Eu não fiquei, não. Eu não achei que tinha, não. Achei que era Marvel. Pós-crédito tá divertidinha, gostei, achei fofinha. Legalzinho. Eu não tinha essa porra, não. Eu fui embora. Ele dá um tesouro Atlante pro Ezra Miller comprar cerveja. Isso aí é muito bom. Porque assim, vamos considerar o seguinte: durante o filme ele voltou ao passado, deixou de fazer uma coisa, mas fez outra. Aí que afetou um pouquinho o futuro. Então, o Aquaman não é mais aquela pessoa assim que de fato está extremamente dedicada a cuidar do país de origem dele, né, Atlantis. Então, ele é um cara que tem um monte de coisas Atlantis, mas tá bêbado lá no bar, na terra, tal. Ele enche a cara a ponto de enfiar a cara numa poça, né? Aí como é que a piadinha que o cara faz? Ai, meu Deus, ele falou... Você tá em casa, eu tô também, né? Você tá em casa, eu também tô. Ele fica lá... Uma parada dessa. Mas ele faz uma piadinha quando ele cai na poça de água lá, né? Aí, enfim, tem piadinhas rolando, aí dá a entender que o Aquaman não é Aquaman. Aí o Ezra vai lá meio que tentar dar uma ajudadinha nele. Mas é uma cena fofinha, eu gostei. Eu acho que não entendi essa cena, como... Sei lá, eles estão de boa, sabe? Porque eu acho que é uma tentativa dele recriar a Liga da Justiça, né? Porque deu a entender porque que... ele, se eu não me engano,
O Aquaman pergunta pra ele conta que tá contando o rolê dos Batmans, que o Batman mudou, que tá no outro terceiro Batman. Aí o Aquaman pergunta, e eu mudei? Aí ele fala, não, você é sempre o mesmo. Assim, uma coisa assim do tipo. Eu acho que é interessante nessa cena que ele fala como se, tipo, quando ele fala do Batman, né, que é o Batman que a gente vai mais pra frente, ele fala assim, não, mas a gente conversa com ele todo tempo, você tá doido? E ele, não, gente, eu encontrei uma penca de Batman. Ele, para com isso, eu que tô bêbado, eu que bebi, você que tá falando merda, né? É uma coisa que eu achei muito fofa mesmo, tipo, é super suave, né? O que quer dizer, de fato, só vamos descobrir no filme do Aquaman, que eu acho que só a gente vai assistir mesmo, talvez. O filme já nasceu morto, infelizmente. Mas enfim, voltando para The Flash, a gente tem um outro elefante branco na sala, que é o CGI, né? Que muita gente reclamou. O Andy Muschietti justificou uma justificativa que eu tinha dado antes, porque pra mim era óbvio. Ele podia ter ficado calado. Podia ter ficado calado mesmo. Podia ter simplesmente ter que o Next, entendeu? Já seria na grande. Eu não entendi porque ele foi lá justificar uma coisa que, tipo assim... ele ter ficado calado mesmo, mas assim, pra mim, eu quando assisti o filme, eu achei óbvio, tanto é que eu saí da cabine e conversei com o Rick, né, que já tinha assistido o filme 40 vezes, e aí eu comentei toda essa questão. A bilheteria do Brasil é toda de responsabilidade. Rick, velho. Aí que tá, o filme não vai fazer bilheteria porque todo mundo viu o filme de graça. Por isso que não vai dar pra mim. Mas. Eu paguei, depois o cara. Pô, velho, eu até paguei, ainda fui. Porra, eu paguei também, Rick. Ah, não, tomar no cu. Eu quero pagar pra ver, quero ver de novo. Eu justifiquei a escolha do diretor e, pelo visto, a minha visão estava certa, porque ele argumentou exatamente o que tinha visto. A visão do diretor, Ave Maria. É porque pra mim era muito óbvia. Agora, se é boa ou ruim, aí é outros 500, mas que tinha justificativa, tinha. A gente deixa eu perguntar pra vocês que viram legendado, né? Porque agora os cinemas, a maioria só disponibiliza dublado mesmo, né? Fazer o quê? A risada do Ezra é horrível mesmo? Ele tem risada... Não, ele tem risada de gente, sabe? Não é uma risada psicótica, mas não é uma risada... Sabe uma risada de, tipo, aquela pessoa que não sabe rir? Exatamente. Assim, é porque quando uma pessoa tem essa risada e é minha amiga, eu aceito. Agora, quando eu não tenho uma certa empatia pela pessoa, me causa, assim, um certo distanciamento, assim, sabe? O Ezra Miller não deve saber rir. Mas a gente não passou 50 minutos atrás falando sobre se manter distante do Ezra Miller, então assim, a risada dele é o mínimo que vai acontecer agora, né, amiga? A risada dele é a parte boa. Não, mas a risada dele, tipo, não foi assim, nossa, fiquei incomodado, né? Uma risada ofensiva, né? A coisa menos, né? Eu nem lembro mais do filme. Depois da chuva de bebês, né? Sinceramente, a chuva de bebês... Olha, eu achei que foi uma agressão. Foi uma agressão essa chuva de bebês. Olha, foi ridículo ele colocar o bebê no micro-ondas, mas eu gostei. Não, o bebê no micro-ondas, não. Oh, meu Deus. Da minha vontade é de bater em quem teve essa ideia dessa cena, sabe? Bater com força, sabe? Desculpa aí se causar algum problema pro podcast, mas a minha vontade de cometer uma violência foi muito grande. Violência não é o caminho, mas seria nesse caso. Seria. Sabe o que aconteceu assistindo esse filme? Eu disse, eu desisto de super-heróis. Eu falei, assim, acabou pra mim, acabou. Se não tivesse essa cena, o filme melhoraria 110%, 110% sem essa cena. Ou então se ela fosse feita de outro jeito, sabe, um pouco mais dramática. Coloca uma piadinha outra aqui, né, porque é normal do personagem do Flash, né, ok, eu aceito. Mas a chuva de bebês, meu Deus, gente... Porque, olha só, vai contra a própria lógica do filme. Tem um determinado momento que o Barry leva outro Barry em alta velocidade quando um dos Barrys não tem mais poder. Ele coloca as tripas pra fora, entendeu? Verdade, imagina bebês, gente, bebês sendo transportado em alta velocidade, outro dentro do micro-ondas, meu Deus, gente. Eu falei nessa cena que Sheldon Cooper iria ter uma síncope. Era eu. Só vou fazer um pequeno apontamento, lembrando que a Rebecca é uma mãe, então ver bebês em perigo é uma coisa que instintivamente já vai deixar ela preocupada. Verdade. Eu fiquei preocupada com o cachorro, nada contra os bebês. Mas como eu sou mãe só de pet até então, eu fui declinada pro lugar que eu ocupo no momento. Vala meu pai, eu seria uma super-heroína muito ruim.
Eu ia salvar o cachorro primeiro. Mas eu penso que pelo menos cachorro em filme de herói nunca morre. Não lembro. Verdade. Não estamos falando de John Wick, né? Isso. Não, mas o cachorro precisou existir em John Wick, né? É sobre. John Wick é Verdade. sobre o cachorro. Mas assim, eu fiquei, meu Deus, meu raciocínio ia ficar tipo assim, bebê. Não ia botar o bebê no micro-ondas, porque assim, não é um burrito de bebê, não era sobre isso. Mas eu fiquei, tipo, um cachorro, bebês, a enfermeira. E aí tudo. Aí o meu cérebro, eu falei, não, eu falei, eu desisto. Eu quase levantei, eu falei, não vou embora. Vixe. Sobre essa cena dos bebês. Tudo bem, eu sou uma pessoa que acho legal um filme com... Um bebê caindo do prédio. Não, que isso, caralho. Eu tô falando do... Eu acho legal quando o cinema tem um aspecto realista, né? Dark A gente vai ser Knight. cancelado, viu? Fala aí. Não, deixa eu justificar, pelo amor de Deus. Tipo... Dark Knight, Zack Snyder, que usa sempre o hiperrealismo e tal, né? Justifica-se com os próprios elementos que a gente conhece. Mas eu quis acreditar, me abracei no universo do cinema, né? Que, tipo, a magia do cinema não vai deixar esses bebês terem um treco quando ele passar por eles e pegá-los, né? Então, tipo, pra mim, eu não fiquei tão pegado, tão assim, nossa, vou ficar aflito, né? Mas o cachorro me deixou susto. Quando eu vejo o cachorro com aquela cara de coitado, tipo, me ajuda, né? Ele olha assim, ele olha pra você, mano, depois se tivesse... Apelativo, né, amigo? Foi apelativo ali. Você olhou pro cachorro e falou, porra, fudeu. Não, quando ele olha pro cachorro, se tivesse num quadrinho, tá um balãozinho, ele falando assim, me ajuda. Porque ele... Assim, a cena foi toda montada, eu imagino, para remeter justamente àqueles quadrinhos dos anos 60, por aí, sabe? Que aconteciam umas coisas bem estapafúrdias, né? Eu acho que essa é a palavra mais adequada para isso. Mas, assim, eu acho que foi muito encabido pro filme. Aquela chuva de renesme, né? O bebê horroroso. Ainda bem que a Rebeca fez essa referência, porque eu pensei a mesma coisa. Né? Gente... Olha, foi realmente uma cena que me incomodou muito. E eu imagino que poderia ser salvo, assim, essa ideia de colocar bebês ali, colocar um peso mais emocional, sabe? Fazer uma... Assim, eu consigo imaginar, assim, como a cena seria 100% melhor. Eu vou até descrever aqui rapidamente. Tem um vídeo na internet real que aconteceu de um terremoto e mostra como uma enfermeira se comportou mediante a um terremoto, e ela estava na unidade neonatal. Ela foi, juntou todos os bebezinhos assim e tal, todas as incubadoras, deixou juntinha, e com o próprio corpo dela, ela foi mantendo ali as incubadoras para que elas não balançassem, né? Porque bebezinho não pode ficar balançando, gente. Imagina em alta velocidade com o The Flash, gente. Não dá, entendeu? Então, sei lá, a enfermeira de algum jeito, assim, tenta se sacrificar pra salvar os bebês, sabe? Quebra aquele vidrinho da porta que não tá abrindo, passa cada bebê, mas ela não consegue, ela fica pra trás, aí o Flash vai e salva ela. Pronto, ó, fez homenagem pra todas as enfermeiras maravilhosas desse mundo todo que se sacrificam cada dia. E o Flash ainda consegue salvar quem salvou o dia, entendeu? É um negócio muito bacana. Mas não, gente, a chuva de bebê. E podia até salvar o cachorro nesse meio caminho também, porque todo mundo adora um cachorrinho que é salvo também, sabe? Mas não, gente, a chuva de bebê foi um negócio assim que é uma ideia de Jerico. Eu tô mais pro time do Rick, assim. Eu quando eu vejo filme de herói, eu tenho uma suspensão de descrença bem grande, assim. Sim. Porque assim. Eu quero só reforçar uma outra coisa também que me ajuda na suspensão de descrença. Gente, eu assisti Quanto Mania e vi a bunda do MODOK, né? Ainda não assisti, acho que não vou assistir depois dessa. Muito obrigada. Dormi. Mas é sério, gente, eu tô nervosa aqui, eu tô tremendo por causa dessa cena dos bebês. Se você quiser poupar seu tempo, jamais assista Quanto Mania. Meu Rebeca, Deus. lembra quando você me falava assim, quando a gente tava assistindo Sandman? Pula de minuto tal a minuto tal? Isso. Obrigada. Pula ali dos 40 até os 50, que é onde a gente vê essa cena degradante. E aí eu falei, gente, não vou falar mais. Você pular do minuto 0 ao minuto 2 horas. Não vou falar isso porque realmente o Jonathan Majors eu achei que tava legal. Parecia que ele tava fazendo um filme. Mas só ele também. É isso aí. Só ele. E a Michelle Pfeiffer também tava muito bem. O resto tava tudo perdido. Tá uma bagunça. Mas enfim, voltando pra The Flash aqui. É que sobre esse lance, né, de ficar criticando o CGI e tal, levando em consideração tudo que aconteceu, tanta regravação, tanto mexe pra lá, tanto mexe pra cá. Quem sou eu? Um mero psicólogo, jornalista, não tem nenhum conhecimento sobre a área dessas coisas, né? Um conhecimento específico pra falar que o CGI tá maturado ou não tá maturado. Eu só falo se é bom ou ruim porque mero senso comum. E isso quem faz crítica também fala. Não adianta falar que conhece porque é mentira. Vai falar que o CGI e tal... Mano,
Inclusive, a justificativa que o Lucas me deu, né? Porque o Lucas também passou essa mesma justificativa do vídeo, que assistam lá no vídeo do YouTube do Tamborcast. Eu comprei. Porque, mano, a ideia pode ser lúdica também, né? O cinema é lúdico, o cinema não precisa ser necessariamente realista. Mas também compreendo, por exemplo, o lado materno da Rebeca, de, tipo, surtar o ver bebês caindo de um prédio. Me deu gatilho. Não, mexe com o coração de muita gente, né? Mas a ideia, tipo, é você ter esse lado lúdico, mas, tipo, uma sensação de perigo, né? Olha, o Flash está falando gente com perigo mesmo, porque... Porque a primeira coisa que eu pensei... Desculpa te interromper. A primeira coisa que eu pensei é, o Batman tá precisando de ajuda por conta de um assalto num hospital. Porra, quem assalta um hospital? Né? Daí, tipo, já começa aquela coisa assim, tipo, muito quadrinesca e tal. Aí chegou na chuva de bebê, mano, eu passei mal. Ele fala, eu não lembro agora quem é mesmo, era o Falcone? Era o filho do Falcone? Filho do Falcone. O filho do Falcone. Ser mais específico. Ele está roubando um vírus muito perigoso. Se cair em mãos erradas, o mundo estará perdido. Um negócio assim, entendeu? Eu adoro isso, eu adoro essa coisa do quadrinhos, coisas, sabe? Nada realista, eu adoro isso. Eu vou ser mais específico, aí não falo filho, eu falo o merdinha do filho do Falcone. Roubou Little shit. Não, nem em inglês ele fala motherfucker. Ele fala the motherfucker, the son of the motherfucker. Eu ia falar mais do CGI, mas aí ia tocar num assunto que eu quero deixar pra comentar no final. Então, adiantando nosso papo, já que a gente falou de Batman, eu gostei muito dos dois Batmans. Eu entendo quem criticou o Ben Affleck, e o Ben Affleck, quando ele tá de Bruce Wayne, ele realmente parece que tá... 3 Batmans. Que ele tá sem vontade nenhuma. Mas vamos ser sinceros, o Ben Affleck sempre parece que tá com vontade nenhuma na vida dele. Sim. O tempo todo ele parece que tá com vontade nenhuma pra nada. Não é só nesse filme. Ele é casado com a Jennifer Lopez. Imagina um homem desse se desistir da vida sendo casado com uma mulher daquela, né? Porra. Imagine. Mas eu aí acho que ele... é a canseira que ela deve dar nele, por isso que ele tá sempre com essa carinha assim. Sugou toda a energia do rapaz. Agora a gente pode entrar em outra parte, numa parte assim, excesso de chá, né? Aquilo foi muito chá. Vocês perceberam que ao longo dos filmes... Ele é um homem branco de quase 50 anos, né? Ou passou de 50, né? Aí já não aguenta o tranco. Nossa, gente, tem um filme que ela fez, que agora eu não lembro o nome, que ela faz uma stripper, né? E, mano, eu fico constrangida, porque a mulher é maravilhosa. A mulher é maravilhosa, eu olho assim, tipo, eu fico até com vergonha, assim, de mim mesma, na minha insignificância, porque, sério, eu consigo imaginar o cansaço do Ben Affleck, então, pra mim, qualquer que ele fizer da vida dele, ó, tudo bem. Mas, assim, a Vitória até já pincelou um pouco por cima, né? A questão do Ben Affleck, que se afastou e voltou só pra esse filme pra poder encerrar o ciclo dele. Ele falou que agora ele acertou no Batman. Muita gente já criticou, eu já sei. Pra mim, ele é o melhor Batman, tá? Eu sei que tô sozinho nessa. Sozinho não, eu gosto dele como Batman. Eu adoro o Batman dele, eu gosto muito, muito, muito. Eu não acho, assim, que ele é o melhor Batman, mas eu acho que ele fica ali no meu topzinho, assim. Eu não falo que ele é o melhor, mas ele também não é o melhor. O melhor, eu sei que é o melhor pra você, a gente vai chegar nele no instante. Mas, enfim, o Ben Affleck, ele tá... Eu gostei, e vamos ser sinceros, quem não gostava dele não vai gostar nunca. Então, da forma que ele aparecesse, ninguém ia gostar. Vocês notaram que o cabelo dele foi ficando branco ao longo dos filmes? Foi ficando mais branco? O Bruce Wayne foi ficando mais grisalho. Né? É natural, o tempo passa, a pessoa envelhece. É uma observação que eu não costumo ver nesses filmes, né? O Robert Downey Jr. só envelheceu porque adiantaram a história lá no futuro. Mas enfim. Sobre Robert Downey Jr., só fazer uma pequena referência a Pacificador, né? Barba pintada. Grace 5. Mas voltando aqui, eu gostei muito do Batman, eu gostei muito da cena do Batman do Ben Affleck na perseguição ali, que eu vi muita gente criticando a capa dele. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, vocês estão querendo pegar no pé, vocês estão se incomodando com a porra da capa do Batman, pelo amor de Deus. Não a gente tem um novo tipo de sommelier, o sommelier de capa do Batman. Sommelier de capa do Batman. Eu vi uma pessoa que falou, nossa, porque quando ela derrapa no... Eu falei, eu tô prestando atenção na capa do Batman, no movimento, pelo amor de Deus, olha a cena que eu tô assistindo por prestar atenção nisso. Esse lance de ficar falando mal de capa de Batman é pra dizer que você entende do assunto. Não, meu amigo, você não entende. A capa do Batman é um problema. É o próprio Red Pill, assim, segurando a tacinha de vinho, comentando sobre a movimentação da capa. Isso eu tenho notado muito. É o Red Pill com o cu cheio de Campari falando merda. Isso tem reparado muito nas críticas de efeitos especiais, que não é só na exclusividade desse filme, né? Tudo que tá saindo agora tá sendo bastante criticado. E eu noto muito que as pessoas veem
entre aspas, muitas aspas, especialistas, né? A galera como nós, que ficam comentando, né, os filmes e tal, falam mal do filme, aí de repente todo mundo enxerga todos os defeitos possíveis de efeitos especiais, todo mundo sai entende que todo mundo é o mestre de efeitos especiais. E assim, é uma área que tá em uma crise nítida e que já foi anunciada até por eles mesmos e tal. Pra vocês terem noção, o próprio o próprio Aranhaverso, que saiu agora também, que todo mundo fala que é infinitamente melhor que The Flash, eu acho uma comparação injusta pra caramba. É uma animação, gente. É uma animação, exatamente. Então, a animação em 3D, gente, eles têm que... Se não for bom a animação exatamente, em 3D... E a animação em 3D não cai desse tipo, não cai em Vale das Estranheza, igual a Flash cai. Mas enfim, voltando pra cá. E aí, o próprio pessoal que trabalhou no Aranhaverso falou que uma galera se demitiu, que uma galera tava sendo explorada, tava sendo... Sabe? Então assim, é uma coisa que tá em crise. Eu não acho que seja uma crítica ao The Flash, ou mesmo a... sei lá, as coisas da Marvel que saíram aí com gráficos ruins. Eu acho que é uma coisa que tem que se voltar os olhos pra crise e o que tá acontecendo de fato. Porque realmente tem uma coisa rolando que... muito. Exatamente. Os profissionais, eles têm que ser realmente melhor valorizados. Eu ainda sou extremamente fã de efeito prático, porque eu acho que ele envelhece muito melhor que o efeito especial. Tanto que, por exemplo, a gente tem aí Labirinto do Fauno, que já não sei nem mais quantos anos o filme vai fazer, e o efeito é maravilhoso. Eu acho que pra efeito de comparação, um bom caso é o Jurassic Park, né? Que o original era efeito prático e tá muito mais realista que o de hoje em dia, que é digital, é uma coisa ridícula. Eu ia citar Titanic, mas aí a gente ia ser xingado, né? mas realmente, mano, os efeitos práticos envelhecem melhor, né? O CGI em algum momento da história vai acabar sendo datado porque existe de novas tecnologias. Entretanto, né, pro pessoal assim, que a gente pensar como esse universo, né, o pessoal fala que é saturado e tal, eu discordo, eu acho que ele se normalizou. Hoje é natural você ver filmes assim no cinema, em grande quantidade, né? E hoje se produz muito rápido. Eu não lembro com quem, acho que foi com a Rebeca um tempão atrás, a gente conversando sobre filme. Ela fala, pô, lembra quanta gente demorava uns 3, 4 anos pra produzir um filme, né? Hoje, em 1 ano, os caras fazem um filme. Verdade. É muito rápido. A Warner faz o filme em 1 ano, mas demora 3 pra lançar, e acontece isso. E tem uma questão que The Flash, algumas questões que contribuíram pra isso em The Flash. Primeiro que o filme foi anunciado em 2014. Vai fazer 10 anos. Vai fazer 10 anos que o filme foi anunciado, que o filme foi... que tentaram, passou todo mundo, até os próprios diretores do Aranhaverso foram diretores do filme do Flash em um momento. Até eu fui diretor do Flash, então passou muita gente pelo projeto, passou muita gente pelo filme. E depois que já tava com Ed Muschietti, já tinha roteiro, já tava sendo gravado, e depois que já foi gravado, ainda teve que ter... teve alterações na diretoria, né? Teve o Ramada caiu, aí chegou o James Gunn, enfim, tem várias mudanças aí que na Warner que criaram essa confusão toda e eles tiveram que refazer, né? E é até um dos motivos pelo qual não dava pra usar tanto efeito prático, né? Porque um filme que toda hora foi modificado ia ser caro pra caramba. Toda hora tem que ficar comprando boneco. Toda hora tem que ficar comprando boneco e falar, gente, vocês estão de palhaçada. Ia sair caro pra caramba. Então, assim, eu acho que The Flash... Imagina o cara lá da loja de boneco de borracha falando assim, caralho, de novo vocês? O que vocês querem agora? Daqui a pouco eu acho a indústria de bonecos de borracha ia entrar em greve e falar, pô, gente, toda hora a gente não tá mais conseguindo produzir. Tá faltando material, né? A seringueira não tá dando conta. Exato. Mas, antes de falar do outro Batman, e a Supergirl, o que vocês acharam da Supergirl? Eu vi muita gente criticar, novamente, um monte de coisas que eu acho bem bestas, assim. Eu vi gente criticar que o uniforme dela tava do lado. Eu falei, sim, qual o problema do uniforme dela estar do lado dela? Provavelmente eles pegaram ela, quando ela chegou na Terra, na nave dela, ela tava com o uniforme, pegaram e tiraram, pronto, e largaram lá. Gente, eu tô jogando Stardew Valley, né? Um joguinho e tal. Eu vejo nas notificações. Ah, obrigada. Aquela, tô jogando Stardew Valley, né? Procurando emprego e jogando. Aí, eu entendo os russos. Por quê? Eu faço meus baúzinhos pra guardar as coisas. Aí eu deixo dentro do baúzinho o que tem o mesmo tema. Se eu achei um alienígena e o alienígena tinha uma roupa, eu vou guardar o alienígena e a roupa dele no mesmo baú. Então, gente, tá tudo bem. Tá Até bom? porque quando a gente vê esses filmes de pessoas que vão pro espaço e voltam e tudo mais, quando elas retornam, elas têm que passar por uma descontaminação, né? Você não pode pegar uma coisa que tava no espaço e simplesmente colocar no meio da galera assim. Eu tô falando de vida real, né? De mundo real. Não dá pra você lavar um meteorito com detergente. Assim como a gente não pode entrar, tipo, 3 mil pés abaixo d'água com controle de videogame.
Não recomendo. É premissa básica, eu acho que tá sendo o manual básico da vida, tá lá. Não vá, né? Não vá, mas algumas pessoas ignoram. Eu não acho que. Submarino de Durepox, né? Exatamente, de fita isolante, né? O que vocês acham? Não é barquinho pra botar no rio e velejar, caralho. Vai entrar no bueiro do It a coisa e não vai voltar nunca mais, inferno. Desculpa, gente. Não dá. Aproveitando, né? Já que a gente tá falando doente de mosquete. O bueiro. Coisa. Não dá, velho, não dá. Não dá, porra, não dá. Mas falando da Supergirl, né? Eu não sei se eu tô com um problema. Eu tenho muitos problemas na vida. Eu tô com um problema, foi até eufemismo. Eu tenho muitos problemas na vida. Mas eu me senti meio mal, assim. É porque eu acho que o meu luto não elaborado, eu sou aquela pessoa do Henry Cavill não elaborado, entendeu? Então, assim, eu ainda não consegui viver uma experiência de bom grado da ausência do Superman, ser o Superman. Aí eu me senti meio antifeminista ali, né? Tipo, girls, não. Achei que ela atua bem, achei que ela condiz com a personagem, né? Pelo que eu conheço da personagem. Mas eu, por exemplo, nunca li um quadrinho com essa Supergirl, né? Porque a gente tem uma Supergirl, a gente teve uma Supergirl. Eu acho que tem grandes problemas aí com o fato da gente ter tido séries com esses personagens por muitos anos, né? Então as pessoas ficaram chateadas que não colocaram o cara que fazia o Flash na série pra aparecer no filme, houve esse boato, ele não apareceu, enfim, etc. Enfim, o povo também quer demais, né? O povo quer tudo. O povo quer fanservice, o povo não quer um filme, o povo quer um fanservice inteiro, né? Sou fã, eu quero service. Então você faz o quê? Cria na sua cabeça, escreve uma fanfic e posta no Notepad, porra. Porque, né? Pelo amor de Deus. Mas assim, eu não me relacionei, não rolou, não me conectei, não teve cara. Achei que ela teve carisma todas as vezes que ela apareceu, mas não tancou pra mim. Eu acho que eu tô com um problema de ter muitos abre as fecha aspas, né? Mais de um super-herói em um filme. Eu não consigo. Por exemplo, quando a gente vai falar dele, né? Quando fulaninho de tal aí, que a gente não vai citar o nome, que vocês querem falar dele depois, o outro Batman. Quando ele apareceu, véi, aquela nostalgia de assistir o filme do Batman na televisão, sabe? Aquela coisa meio infantil, veio pra mim, né? Eu acho que ela tem carisma, mas eu não me conectei com a personagem. Acho que ela não tem nem tempo, assim, de ter, ela não tinha essa oportunidade. Mas é um filme do Flash. Sim, eu sei, gente, que é um filme do Flash, mas a gente tá comentando. E o meu comentário é o seguinte: acho que se a menina tivesse mais tempo de tela, eu gostaria de ter aproveitado ela, né? E assim, a gente não sabe se ela vai aparecer de novo, se ela vai ser reaproveitada, o que vai acontecer. Inclusive, no podcast do futuro da DC, eu não estou, porque eu decretei que a DC é o fim, acabou. O futuro da DC é o fim. Pra mim já foi de arrasta pra cima, eu não tenho... Mentira. Agora que anunciaram que a minha Mr. Maisel vai ser a Lois Lane, eu até dei uma leve alavancada, mas enquanto isso eu continuo morta, dizendo Aproveitar o gancho da Vicky, né, que perdeu a esperança, porém, né, veio Superman e trouxe esperança de volta, né? Pode. De novo essa porra. Você sabe que esse S significa na roupa quando essa fala veio de novo? Eu falei, não acredito. Mas eu acho que eu gostei dessa piada. Eu também gostei, pô. Eu falei, mas eu respondi, entendeu? Eu mesma respondi, esperança. E as pessoas, tipo assim... Esperança. Agora, a Vicky, como grande junguiana, né, a gente vai falar, né, do todo, né? O que significa isso? Você não precisa ter lido num quadrinho. Você sabe aquela esperança. E é muito legal que ela fala com uma mãozinha no peito e foi, gente, abraça essa mulher. Alguém abraça essa mulher. Fala, a gente é um povo de esperança. E no fim é um abraço que acaba fazendo com que ela volte pra narrativa, né? Porque ela se sentiu sensibilizada pelo fato do Flash ter se sensibilizado com ela numa situação em que ela tava ali vulnerável e ele foi gentil, né? Eu acho que é um personagem que a gentileza dele é recorrentemente colocada, né, na narrativa, por ele ser um herói muito jovem, né, ainda, e ele ter essa gentileza disponível. Não há uma moralidade, é uma coisa bem... Chega a ser infantil, mas um infantil muito bem colocado. Né? Eu acho que é mais um afetivo, né? Sim. Empatia. A ponto dele ser atrapalhado, porque ele não é técnico no que ele faz, ele é emotivo no que ele faz. Então, ele fazer parte de uma Liga da Justiça fazia sentido, porque a gente tinha todos os tipos de possibilidades ali de personalidades que exercem uma função, né? E ele sozinho, ele acaba tendo que desenvolver o quê? Bom, eu tenho que pensar no meu traje, bom, eu tenho que pensar quando eu tô sem poder, bom, eu tenho que pensar nas pessoas, bom, eu tenho que pensar na emoção. Mas aí eu tenho uma reflexão para a narrativa central de Flash, que eu não vou fazer agora, porque não acho que cabe, aí vou ficar sendo
Vai, Com certeza vai ser o melhor momento do podcast, porque as reflexões da Vicky são poderosas. Obrigada, gratidão. E aí eu vou poder fazer, né? Porque quando a gente encontra esse cerne da narrativa, eu acho que eu me conecto com o filme. Mas aí eu acho que o filme tem uma grande durabilidade, né? Assim, de tempo, até você conseguir criar. Então, até bebês no micro-ondas, até Batman, assim, enfim, etc. O meu primeiro momento de grande surto foi ela, né? A grande. Porque assim, já tocou a musiquinha, já sabia quem ia meter o laço. Aliás, como pode a pessoa só passar 5 segundos e ser tão importante? Como pode? A Gal Gadot apareceu em 3 filmes esse ano. Nos 3 ela fez a mesma coisa. Só falou, Eu olá, amei. galera. E foi embora. Nos Eu 3, amei, Velozes e Furiosos. mas é uma forma dela também se Shazam. despedir. Fica claro ali que não sabe o que vai acontecer. A gente nem sabe se ela é a filha no Ela final. deu uma entrevista falando que falou, ó, coisas estão acontecendo, reuniões estão acontecendo, mais pra frente vocês vão saber. Ó, não brinca com O meu que isso coração, quer cara. dizer? Eu não sei, mas tá aí. Vai depois dizer que passou 6 meses comigo, que era uma tentativa, Gal Gadot. Não pode mais brincar com o meu coração. Tem que realmente vir com força. Não brinca, porra. A gente tá falando da mulher que vive com outras mulheres numa ilha, porra. Código de honra, caralho. deixou você evidentemente abalada, né? Teve um dia desse que todo mundo, por vários sites postaram aí, a Gal Gadot confirma que não vai retornar com Mulher Maravilha. Aí eu fui ler o texto, né, eu fui ler a matéria, que é uma coisa que poucos fazem. Por quê, né, velho? Eu fui fazer o quê? Fui ler a matéria. Que é uma coisa que alguém gastou tempo escrevendo. Né? Quando eu chego na matéria, ela não fala nada disso. Ela só fala que ela não sabe. Eu não sei o que Não vai é ser no futuro. verdade, a bichinha não sabe. Ela. Certo, acabou. Mas Esse acho filme de Flash é exatamente sobre o não saber, né? Ele é todo pautado no não saber. Ele foi anunciado em 2014, né? Aí você fica naquela expectativa, fucking 10 anos. Aí o que acontece? Edita, não edita? CGI, Ezra Miller é maluco, Ezra Miller, Havaí, champanhe, Ezra Miller, lança, não lança. DC fali, o Warner tá falindo, caralho, James Gunn, porra. É assim, pra mim dava cabelo no TikTok, em nível acelerado, o que aconteceu, né? E aí, o filme todo é pautado no não saber. A história toda é sobre um não saber. Exatamente. Só que aí, quando o filme, na vida real, fala sobre alguma... Ultimamente, a gente só tem vivido rolê assim, né? Pô, a vida real de alguma coisa desse filme atrapalhou a narrativa do filme ou colou com a narrativa do filme, né? Então, putz, Ezra Miller, champanhe, Havaí. Uma pena. O Lucas sabe da minha jornada lendo Flashpoint, né? Que eu tive que ler todos os tains, toda a porra toda, então foi um saco do caralho. Aproximadamente 400 revistas. Na verdade, foram 46. Foi um dia difícil, né? E eu acho interessante que, assim, o Andy Muschietti, ele usa a simbologia do Superman, né? Nesse universo Flashpoint, como no filme muito bem. Porque é um universo fadado ao fracasso. Vai dar merda. Eles têm esperança. E ela simboliza essa esperança. Por isso que eu falei, nossa, achei mó bonitinho quando ela põe a mãozinha no peito e fala, isso aqui é esperança. E ela fala, a gente é um povo de paz, a gente não é um povo de guerra. Isso não é a gente. Ele não é minha gente, né? É aquela coisa da identidade do Superman com a própria humanidade, que a gente conhece. Que não é só o Superman que faz. A Supergirl sempre fez isso, né? Diga-se de passagem, o último estrondo, né? Que foi Supergirl, Mulher da Manhã, que é maravilhoso. E fala muito disso também. Né? E isso eu achei muito legal, porque ela não tem muito tempo de tela, né? Até no Flashpoint o Superman não tem muito espaço, né? Acontece muita coisa ao mesmo tempo, né? No filme também acontece muita coisa ao mesmo tempo, né? Mas eles conseguiram introduzir isso de uma forma muito, muito categórica. Eu gostei dela, espero que ela consiga seguir, né? Aliás, é uma grande chance pra ela, né? Ela não tinha ainda não tinha conseguido um papel tão grande. Então eu espero mesmo que consiga e ela siga sendo esse personagem que simbolizou uma coisa tão bacana, né? Mas o fato de ser um universo fadado ao fracasso, o fato de ter esperança não significa que ele não vai fracassar, né? É claro que eles usam a ideia de que ela tem cenas que remetem, inclusive, ao próprio Homem de Aço, né? Quando ela tá lá em cima e ela vê as tropas, a gente se remete à cena, né? Que ele vai estar lá ele vai encontrar também e tal, etc. Mas o que isso fala, né? Isso fala muito daquela ideia que a gente discutiu no universo de Sandman, falando que mesmo que o Sandman mude de forma, de pessoa, enfim, etc., ele continua sendo Sandman, né? Não é... O Sandman não é uma pessoa, não é o ator, não é, enfim, etc.
é um símbolo, é um arquétipo. O arquétipo ele pode ir para todo lugar, em qualquer formato e ser acessado por qualquer cultura, né? Por isso que eu e Henrique já comentamos que a gente acredita, inclusive, que a DC alcança mais simbolicamente do que, por exemplo, a Marvel. Né? Você consegue ver, mesmo que você não seja um consumidor de quadrinho ou de mundo geek, você consegue ver um Batman e lembrar o que o Batman significa. Você consegue ver o símbolo da Mulher Maravilha e lembrar o que a Mulher Maravilha lembra. A mesma coisa com o Superman. Acho interessante, sim, que ela venha com isso, né? Com esse ímpeto de esperança. Mas também vem com essa ideia de que algumas coisas precisam morrer. E naquele universo isso fica claro. Por mais tentativas que sejam feitas, o fracasso faz parte da construção dessa narrativa. Sim. Ou seja, a porra do filme todo fracassado. Não, brincadeira. Voltar. Eu acho que devia dar um time aí a produção de super-heróis por um tempo, pra gente viver um pouco de esperança e sentir falta, porque foi tanta coisa esse ano ruim. Sim. Eu tô sofrendo já por antecipação. A melhor coisa que a DC na Warner fez até agora foram produções independentes uma das outras. Né, a gente tinha aquela trilogia do Batman, a gente teve o The Batman, a gente teve Coringa. Então essas coisas que foram, infelizmente, tudo que ela lançou que foi muito bem acabou sendo tudo do Batman, né? Eu acho que a DC tem que melhorar essa questão, né? Mas sempre que foi lançada essas produções separadamente, sem pensar num universo compartilhado, sem pensar em uma série de filmes, entendeu? Teve melhor qualidade, foi melhor aceito pelo público. Eu acho que entra justamente nessa questão do que a DC representa, a DC cria, ser sempre relacionada com arquétipos. Então funciona em histórias separadas, em histórias independentes. E eu realmente acho que tem que ser esse caminho. O Esquadrão Suicida também, do James Gunn, foi muito bacana. Foi muito bacana. Eu acho que aqui no Brasil, principalmente, não alcançou tanto público por conta de uma falta de propaganda mesmo, um marketing mais pesado. E tinha a pandemia também, né? Foi bem na pandemia. E também teve a questão da pandemia. Mas, por exemplo, quando lançou no streaming, eu acho que poderia ter tido um marketing um pouquinho mais agressivo aí, alguma coisa assim. O Pacificador também ficou muito bacana, a série. Fenomenal, entendeu? Atingiu realmente o nicho. Eu espero que outras pessoas possam ser atingidas. Sei lá, eu não conheci pessoas que não fossem desse nicho assim nosso, de um monte de nerdola, que tenham visto. Né? Eu espero que outras pessoas vejam, porque realmente é uma série muito bacana, muito bem feita. Né? Eu acho que essa nova... Assim, eu gosto muito dele? Não gosto tanto assim do James Gunn, mas eu reconheço que o trabalho dele tem sido feito com muita qualidade, muito bem feito, tem atingido o público geral, entendeu? E eu acho que tem que ser esse caminho. A DC se concentrar no que ela é boa e fazer o que ela é boa pra fazer. Não pensa em universo compartilhado, não pensa em uma série de filmes, sabe? Explorar tanto aquele herói que as pessoas vão ficar saturadas dele. Entendeu? Eu acho que é isso. Mas é incrível que ninguém se satura do Batman, né? É incrível. Ao longo dos anos, nós continuamos nos apegando a Batmans. Por que será? Eu acho que essa coisa do universo compartilhado, eu acho que é porque a DC não soube fazer certo, né, primeiro. E errou muito. Foi errando muito. Não que... Pra mim, no saldo, a maioria das coisas são boas. Eu gosto da maioria das coisas que a DC lançou. Mas, em termos de universo compartilhado, realmente é uma zona do caralho. Isso aí ninguém pode negar. É uma coisa terrível. Deviam sentar a bunda, assistir The Flash e pensar, tem coisas que é destino. Você não pode ficar indo e voltando pra tentar consertar. Você só vai pra frente, você não volta. O problema desse universo da DC foi que eles tentaram consertar com o carro andando. Isso, eles não pararam pra falar, vamos fazer que certo. É isso que eu tô falando, você não vai correndo. Você volta e olha onde é que funcionou e faz. Não é o que tá me saturando com essas narrativas de super-herói? A DC, em algum momento, em algumas coisas, até os filmes mais antigos, que, né, como a gente tem o próprio outro Batman, esqueci o nome dele, de Michael Keaton, tinha uma coisa original, uma coisa que remete à real essência daquele herói, né? Inclusive, feitos práticos, inclusive não é o cara só ele ser rico, é ele saber aplicar os recursos do dinheiro dele, entendeu? Não é essas viagens com CGI, enfim, etc. Tanto que The Batman fez sucesso
Porque Robert Pattinson interpreta um Batman mais real, um cara que mete a porrada mesmo, né? Que ensaiou a cena de luta, não tem tanta aquela coisa o tempo todo ali. Surreal, pronto, beleza. O que tá me saturando? Quando a Warner entendeu que para ela ter uma ascensão, né, usando os conteúdos da DC, ela teria que se aproximar da Marvel. Né? A Marvel, gente, isso é brincadeira, é foda, viu? Mas a gente é ser humano em qualquer lugar, né? É você fazer o pior pecado da existência humana, comparação. Você não faz comparação. Porque o Rick faz sucesso assim. Beleza, o Lucas faz sucesso dessa maneira. O Rick tem habilidades que o Lucas não tem, o Lucas tem habilidades que o Rick não tem. Beleza, eles podem se juntar e ter o dobro de habilidades. Não é o que essas empresas têm refletindo. Elas pegaram uma fórmula, inclusive elas macetaram em cima da fórmula do Christian Vogler, da Jornada do Herói, porque não é esse o nome original, né? Elas não macetam nem em cima do monomito do Joseph Campbell, porque aí sim talvez teria uma narrativa mais endossada, enfim, etc. O que a gente tem é um massacre em cima de uma fórmula pronta de super-herói que, para mim, já saturou, eu já sei o que vai acontecer, eu já sei qual é a fala que vai acontecer, eu já sei para onde ele vai, eu já sei para quem ele vai pedir ajuda. Tem reflexão. E isso, para mim, fala de um mecanismo social que a gente tem vivido. Quando você pega uma série tipo Sandman, é uma série que você tem que sentar a porra da sua bunda, e se você assistir ela 10 vezes, você vai capturar elementos completamente diferentes. Mas se você pega uma série tipo, sei lá, Wandinha, por exemplo, Wandinha é bem construída, mas ela é mais rápida para você pegar a narrativa. A base dela tá ali, você vai. Tem uma hora que ela começa a ficar meio, perdeu o rolê. Isso fala sobre a gente não tá conseguindo ficar sentado no cinema para apreciar um filme que tem uma durabilidade maior. A gente não tá conseguindo ficar sentado em casa para apreciar. A gente se desconectou da mitologia, porque o que seria agora a gente acessar os filmes de super-heróis seria uma atualização daquilo que outros povos utilizavam enquanto mitologias. Os super-heróis são atualizações disso. Só que você pegou a fórmula do Vogler, maceta em cima dela, começa de um jeito, termina do mesmo jeito. Eu que, praticamente vivo isso o tempo todo, eu não consigo apreciar. Tanto que quando eu fui assistir The Batman, eu senti um desconforto de ter que estar ali sentada no escuro, apreciando que ele é um cara, que ele é um detetive, que ele requer de você um raciocínio junto com ele, né? Então, assim, eu vou ficar perdendo tempo analisando a porra da capa do Ben Affleck, velho. O cara tá andando numa moto que nem existe na face da Terra. Aquela porra nem existe, caralho. Esse cara nem existe. Se esse cara existisse, inclusive, ele não seria quem ele é, entendeu? Tá ligado? Então, eu tô saturada nesse sentido. E eu acho que não há reinvenção. O que há é o sempre todo a adequação. Eu vou me adequar. Quando há alguma coisa que reinventa, entra nessa perspectiva de ser uma obra independente. Mas aí o que acontece? Quem vai consumir essa obra independente? Provavelmente as pessoas que já consomem esse conteúdo em outros espaços. Ela não acessa a massa. Eu acho que é diferente você fazer conteúdo de massa e você conseguir acessar a massa dando subsídio para ela, dando possibilidade de reflexão. Mas botando o símbolo para jogo ali. Então, por isso que eu falo, tem uma hora em The Flash que eu comecei a fazer o movimento para ver se havia alguma coisa além do que estava posto. E não deveria ser assim. O filme poderia entregar uma mensagem e ter uma narrativa mais bem elaborada. Mas ele estava morto desde 2014. Aí ficou um pouco difícil ressuscitar, assim, né? O defunto do nada. Me revoltei, desculpa, foi mal. Na verdade, eu acho que mais um ponto, mais no caso, né? Tipo, da questão social mesmo, né? A gente tá falando de... Muita gente que fala, principalmente em veículos, né? Pessoal comum que acompanha MCU há 14 anos, fala que tá saturado, exatamente pelo que a Vitória falou. Eles estão nesse produto massificado há muito tempo. Nesse produto, assim como, por exemplo, né? Por mais que eu tenha hate de um pequeno número de fãs do Snyder, eu acho o trabalho dele excepcional por isso. Que ele vai pro outro lado. Ele cria uma diferenciação, ele cria uma narrativa própria, ele tenta criar uma jornada específica pra mitos que a gente já conhece. Dificilmente, a gente não precisa ver um filme de herói de origem do Superman. A gente precisa ver um filme de origem da Mulher Maravilha. Batman tem nesse fato, porque a gente vê Batman desde 66. Então, são coisas que, tipo, ele construiu e tal, mas pra um público geral não dá certo. Porque, ainda mais numa época que a gente vivia e as pessoas estavam viciadas nesse produto massificado. Tudo tinha que ter uma fórmula, não tinha originalidade. Inclusive a Marvel agora começou a tentar ter originalidade agora. Tá todo mundo sentando a madeira nos caras, que eles não se perderam nisso.
Porque o povo não consegue abrir mão das porra dos 10 anos do DCU que acabou na porra do Vingadores, ou no MCU. O povo não consegue acabar com essa porra, o povo não consegue desapegar. O povo não consegue entender que as coisas se renovam. E Zack Snyder sempre preservou dentro do processo de trabalho dele com os super-heróis da DC a mitologia real. Quando você vai estudar um super-herói, tá lá. Tá claro que ele pertence a uma mitologia, o nascimento dele. Mitologia é isso, o nascimento, o renascimento, a transformação do personagem, do herói. Não é? Você não é porque isso é uma mitologia porque ela é uma princesa, uma amazona, que banhada pelas águas das deusas gregas. Não, todos são. Não é? Então, assim, pra que porra eu vou ver? Assim, em muitos anos a gente só teve uma Mulher Maravilha no cinema, e agora você já tá decidindo ainda o que é que você vai fazer com ela, você já vai apagar ela. Enquanto você continua produzindo o filme do cara branco hétero rico, cis, normativo, do Batman, que todo mundo já sabe o que ele faz. Ele é rico. E ele bate em pessoas. Inclusive, aquela piada dele falando, pô, se eu doasse meu dinheiro, provavelmente eu ajudaria muito mais. Pois é, cara, sabe? E aí você não aproveita, as coisas. Você tá muito preocupado nisso aí, assim. Pra mim, eu perdi o tesão, sinceramente, assim, não sei se eu tenho mais vontade de ver certas coisas. Tipo, o filme da Aquaman, vou lá ver. Vou, porque eu quero por curiosidade. Mas dizer que engaja pra mim a mesma sensação que eu tinha quando essas coisas começaram, não tanco, não, gente. Não tanco mesmo, não. De fato. Eu também tô cansado já de coisa de herói. Tanto é que da Marvel eu não espero nada, não tô esperando nada, assim, nada que vai lançar eu tô ansioso, para absolutamente nada. E eu tô muito curioso pelo DCU, porque eu sou muito fã do James Gunn, porque eu comprei a ideia dele, e eu acho que se ele fizer na pegada do Tomorrowverse, no Tomorrowverse, pra quem tá ouvindo e não sabe, é o novo universo animado da DC, né, que é bem legal, que é interligado também, mas são histórias isoladas. Aí é uma coisa que dá certo, ele faz filmes isolados, mas que estão dentro do mesmo universo, não precisa ficar reforçando, nós estamos no mesmo universo, não precisa dessa coisa, não precisa ter uma conexão com tudo. Continuando aqui, vamos falar sobre o Batman do Michael Keaton, então, que a gente ainda não falou nada do Batman. Eu acho ele maravilhoso no filme. Gente, é uma sensação tão gostosinha de ver, sabe? Realmente só faltou a Michelle Pfeiffer. Ia ser muito fanservice se ela desse uma parecidinha assim, tipo... E uma menina, né? E você vê que ele tá com tesão da porra de fazer o papel. Sim. Ele tá muito diferente de certas pessoas, né? Desculpa. Se a Warner quiser ainda continuar mamando nas tetas do Batman, lança mais um filme dele. Olha como o cara tá feliz fazendo isso, ia lançar, gente. Né? Foi cancelado, inclusive, o filme da Batgirl era com ele. Cancelaram o filme. Então, inclusive, o final desse filme, o final original, era com ele no lugar do Ben Affleck. Ele estabelecido no universo normal, no lugar do Ben Affleck e com a Supergirl também. E aí depois até regravaram de novo, aí colocaram o Superman junto com a Supergirl, aí o James Gunn mandou cortar, porque ele odeia o Henry Cavill. Aí, essa gossip, essa fofoca. Mandou cortar o Michael Keaton, ele mandou botar o George Clooney justamente para poder passar a mensagem de que o Batman pode ser qualquer um. Então, porque se ele colocasse o Michael Keaton ou o Ben Affleck, ia ficar... Porque se ele coloca o Michael Keaton... Eu queria que o Batman fosse uma mulher, e aí? Pode ser também, quer dizer... Adoraria. Não vai ser, mas poderia. Mas no filme dele vai ter a Batwoman e a Batgirl. Então, vai ter Bat-galera. Vai ter a Bat-galera toda. Na verdade, por isso que é bom ler quadrinho. No Multiverso Sombrio tem a Bryce Wayne, que ela é um Batman. Tá vendo? É isso que eu tô falando. Eu quero ser o Batman. Eu não quero ser uma versão feminina do herói que já existe. Exatamente. Então, é diferente. A Bryce Wayne é o Batman. Pronto, ele pegou o ponto que eu tô falando aí, é diferente. Exato. Em Terra 2, nos Novos 52, a Helena Wayne é o Batman. A gente não fala só que escreve sobre DC, a gente dá os bagulho também, pô. Mas o Batman... Eu vi pelo caos. Eu gostei muito dele, né? Eu achei um Batman... bem porradeiro, mata muito mais do que o Batman do Ben Affleck. Você fica reclamando, o Batman não mata. Porra, o maluco ruma 5 caras de cima de um prédio lá. Ele matou a galera. Ele não matou. Pede licença, né, velho? Ele não pede licença, assim. Não, ele não matou. Quem matou foi a gravidade. Foi a gravidade. Ele só entregou pra gravidade. Falou, ele não matou. Quem mandou ninguém ter asa. Ninguém mandou não ter asa. Exatamente. Ele jogou ele fere gravemente. Quem mata é Deus.
Ninguém Ou o controle mandou do não joystick, resistir. né? Sem pilha. Né? Exatamente. Eu adorei ver a Batcaverna, eles falaram que eles construíram a Batcaverna toda, né? Primeira vez que construíram, de fato, a Batcaverna Olha aí. do Michael Keaton, que eu achei muito bacana. Inclusive tem elementos da Batcaverna original ainda, eles reutilizaram. Inclusive eu achei muito foda que o Flash acha um saquinho de risada do Coringa. Sim, também gostei bastante disso. Sim. Olha só, o Que tem lá saquinho no dando risada. Que eu tinha assistido o filme, né? O Batman de 89 antes. Aí eu peguei logo a referência. Não que fosse muito difícil pegar essa referência. Mas eu gostei muito da Batcaverna. Eu gostei da questão de que agora, depois do que o Barry fez, Gotham é a cidade, talvez a cidade mais tranquila do mundo. Então o Batman se aposentou porque não tinha porra nenhuma pra fazer. O que foi melhor que o do Ben Affleck, porque ele pôde continuar só sendo rico. Então ele não precisou. Rico e recluso. Eu não vou falar, sou suspeito. Pra mim, melhor Batman. É o role model dessa porra dessa geração inteira. Não adianta falar só do Affleck. O primeiro cara é ele, né? Sim. Como a Vitória fala, ele veio de um modelo que muita gente utilizou e bebeu dessa fonte muito bem. Pô, ele é o mais estiloso. Eu conversei com o Rick até também. O melhor Batmóvel é o dele, isso aí. Disparado, assim, o melhor Batmóvel nem nos quadrinhos tem um Batmóvel tão legal quanto aquele Batmóvel dele. Assim, é o Batmóvel definitivo, é o Batmóvel dele. A Gotham dele é muito boa. A Gotham dele é muito boa porque é a única Gotham que parece Gotham de fato de todos os filmes do Batman, né? Porque as outras Gotham tem que ser aquilo ali, pô. Gotham tem que ser aquilo. Gotham parece São Paulo, a Gotham dos outros parece São Paulo em dia de pico, né? Então... Pois é, a Gotham do filme do Robert Pattinson tem pôr do sol, cara. Eu não quero ver pôr do sol em Gotham. Eu quero ver só... Você quer ver sim, porque eles se beijam lá naquela hora. Você pare de maluquice. Você não me vê, não. Não menospreze aquela cena seria melhor se fosse no escuro. Igual a Michelle Pfeiffer lambendo a boca do Michael Keaton de noite. Gotham é a cidade que o sol pula, né? Então, mas... É São Paulo, né? Que tá tão fumaça no céu que não dá pra ver. Não dá pra ver o sol nunca. Não fala assim não, tem dia que aparece o sol. Mas é uma coisa que eu gostei muito, né? Eu me emocionei, quase chorei quando eu vi ele a primeira vez. Depois quando eu vi ele naquele par e aquelas orelhinhas pontudinhas, eu falei, gente, esse homem é maravilhoso, olha isso. Ele é perfeito. E é muito legal que ele não tá com aquela coisa do peso que o Ben Affleck fala, né? Ele não. Quando ele mete aquele sorrisão de cantinho de boca, eu sou o Batman, caralho. O problema é de você. Tipo, ele não tá melancólico. Ele é uma pessoa que, tipo, já alcançou a paz interior, entendeu? Olha, não tenho mais nada que fazer, vou viver minha vida. Você é um eremita aqui na minha própria casa, em cada dia eu vou dormir num cômodo, vou fazer uma comidinha eu mesmo, porque eu não tenho nem mais o Alfred pra fazer isso pra mim. Então é um cara que já alcançou, assim, um equilíbrio, né, na vida. Ou um desequilíbrio, né, gata? Porque quando a gente encontra ele não tá bem, assim, a cara do equilíbrio. Pra mim eu acho ele equilibrado. Ele só tá com cabelão e barba. Eu acho isso muito preconceito da sua parte. Não, só porque o cara parece mendigo. Ele já chega a meter a porrada nas pessoas, entendeu? Invadir a casa dele. Se alguém invade minha casa, eu vou fazer a mesma coisa. Vamos desenhar essa situação com calma. Você é o Batman. Você já cumpriu o seu dever. Você está lá, foi preparando o seu macarrão pro seu almoço. E entra dois Ezra Miller dentro do seu... Aí você pontuando que é o Ezra Miller fica um pouco complicado, né, Rick? O que eu tava querendo dizer é que eu não acho ele equilibrado. Na verdade, eu acho que ele é muito bom, porque diferente dos outros Batmans, que são melancólicos pela existência de um código moral muito, muito intrínseco a eles, muito grudados, eles não conseguem literalmente desfrutar de ser o Batman. É por isso que faz ele ser muito bom. Então ele é uma comédia, mas ao mesmo tempo ele compra a ideia de ser o cara que ele tancou ser. Então assim, na verdade não tem nada de equilíbrio. Ele compra a ideia da maluquice de ser um cara que se veste de morcego e vai meter porrada nos outros, diferente do Robert Pattinson, vai passar maquiagem nos olhos. Adoro, desculpa, Robert Pattinson chama. Vai passar maquiagem nos olhos e eu vi na porra. E a pessoa ainda pensa que tem que ser triste o tempo todo porque os pais dele morreu. Exatamente. Tipo, gente, na idade do Michael Keaton, os pais já morreram mesmo. Mas Michael Keaton, se a gente for pensar, ele é uma pessoa que ele já não reage ao trauma. Ele já elaborou o trauma e fez alguma coisa com isso. Então, ele é um Batman terapeutizado. Exatamente. É isso que faz eles serem
diferentes. Pra mim é como se eles fossem, como se no quadrinho ou nos filmes, cada vez eu pego uma característica só, isolo e faço ela ser representada, porque ela precisa ser estereotipada pra gente acessar ela de vez. Então eu acho ele desequilibrado. É por isso que eu acho ele divertido, Olha. porque ele não tem um código moral do tipo, ai meu Deus, será que eu posso jogar essas 5 pessoas aqui desse prédio? O que será que vai acontecer com elas? A gravidade, entende? Em verdade seja dita, o Batman do George Clooney também é terapeutizado. Né? Importante Verdade, notar. ele tá É super, verdade. ele tá super O pleno. filme Né? todo. Ele dá É. muitos sorrisos, ele Bem, dança, Tá Eu, bem. tem eu gosto, mamilos, eu gosto do então- Batman dele, eu gosto. Tem tem bate-cartão. bate-cartão. Eu gosto dessa farofada. Ben Affleck parece que ficou triste, que malhou demais, não consegue mexer os braços. Parece que fica fazendo uma fricção lá, parece que esqueceu de passar um tal. Não, mas você E já tá armadura? fazendo lá. Se a gente botar uma roupa tua daquele jeito, tu vai estar do mesmo jeito. O primeiro que o pescoço do Ben Affleck não se mexe, velho. Mas É o do assim, Michael né? Keaton também Não, não. de nenhum Batman. Aquela. Só o do Nolan que fez aquela Mas armadura o Michael feia. Keaton ainda tem uma coisa assim, uma malemolência, ainda dá pra ver ali aquela coisa que tinha um pescoço ali. Mas tem uma piada com isso, né? Quando É. o Flash faz a roupa com a máscara do Batman, ele vira assim, de lado, a máscara fica toda deformada na cara dele. Sim, pô. Aí é outra coisa, né, velho? Porque tem uma malemolência. Ben Affleck, você fica, puta que pariu, viado. Como é que será que ele entrou nessa roupa, viado? Vaselina. Eu acho muito massa que o Lubrificante. Batman do Keaton morre Muito. 50 vezes no filme, né? Ele morre várias vezes e derrota também o gigante lá uma vez e tal. E tem uma cena que ele tem um diálogo com o Barry. E aí ele fala, pô, você me salvou. Eu achei esse diálogo muito É foda. bonito, é bonito. Essa cena é muito É, foda. eu acho que todos os Tocante. jogos deles são maravilhosos, na verdade. Porque você vê primeiro que ele é um Batman, ele não precisou ficar repetindo esse ódio que ele tem contra o que Pronto. aconteceu. É, Foi. o que eu acho muito interessante, né, porque antes da gente falar de bagunça multiversal, é que quando esses mundos colidem, o papel do Batman já acabou. Não precisa de heróis no mundo dele. E também, tanto que ele fala mal sorridente, não precisa ser o Batman mais, meus serviços a cidade não precisa. Até segura, não preciso mais disso. É, ele fica tipo, Assim pô, como garoto, o obrigado Iron- por me trazer pra essa última viagem. Exato. Aí entra o que a Vitória falou, ele abraçou essa loucura, elaborou e seguiu em frente. É, let's get Pô. nuts. É, aliás, outra coisa que é muito legal nele, no Batman do Keaton, ele tem tique, ele tem coisa de gente que tem um tipo de transtorno, você vê que ele fica impaciente, às vezes você vê, tipo, um momento que ele tá conversando, assim, ele começa a mexer, balança a cabeça sozinho, que eram umas coisas que eu sempre amei no personagem dele, né? E claro, né, um cara que fala, vamos ficar loucos, não quer dizer que ele tá querendo simplesmente ficação, né, nessa história. Né? E aí tem a coisa da imponência, né, ele quando fala, com aquele sorrisão, eu sou o Batman, né, as coisas que ele faz, né, no jatinho do Batman lá, aliás, uma coisa muito legal, né? Fizeram um jato para um Batman velho, né? Porque o jato gira, mas o cockpit não. Exatamente. E tem essas coisas, né? Os saltos, né? Que ele desce com as asas abertas, coisas que os Batmans posteriores não faziam, exceto do Clooney, foi o último, se eu não me engano, que fazia isso. Ele se arrisca, man. Ele é o cara que se joga no rolê que ele comprou pra vida dele. É por isso que eu tanco ele. E os outros eu gosto, mas eu não tanco. Eu tanco ele. Eu achei muito massa ele lutando com o kryptoniano gigante lá, porque ele usa movimentos que a gente nunca tinha visto o Batman do Michael Keaton fazer. Até pelos inimigos que ele enfrentava antes e pelas limitações, né, técnicas e tal da época. E agora a gente vê ele. E também tinha muito couro naquela roupa, né? Imagina você ficar se movendo daquele jeito. Né? Inclusive, coitado, nem mexeu o pescoço. E a galera vai reclamar do CGI, porra, achei muito massa aquela luta dele com, Na verdade, com o gigantão. e outra coisa, as pessoas realmente pensaram que o Michael Keaton é o Tom Cruise, né? Vai pra lá no auge dos seus 74 anos Você teve saltando. Nicolas Cage, porque... Desculpa. Porque aquele momento foi demais pra mim. Aquilo ali afetou meu psiquismo de maneiras... Mas, ó, antes da gente chegar no Nicolas Cage, que, aliás, eu gostei muito, Também. queria comentar um pouco sobre os dois Flashes. Eu achei uma relação muito boa entre eles. Eu achei que o Ezra Miller mandou muito bem, fazendo dois Flashes completamente diferentes. Não me incomodou o Flash chato ser chato, porque ele tem 18 anos e quem tem 18 anos é chato. Então, mas e ele é um cara assim, super mimado, teve tudo na vida, tudo mais. Eu achei legal ver essa diferença, né? Porque também uma versão alternativa do Flash, né? Que quando a gente saiu o trailer e a gente imaginava que ia ser muito mais à risca o Flashpoint, porque quando o Flashpoint, quando ele volta, não tem outro Flash, né? Ele é o próprio Flash. Na verdade, ele acorda.
ele nem volta no tempo, ele acorda na realidade nova, né, no caso. Ele é o arauto da própria cagada. Exatamente. Mas se a gente for imaginar, nisso aí também não existe ter dois Flashes. Na verdade, aquilo é ele mesmo. É isso, mas é porque como se a gente ele não estivesse volta vendo no tempo versões certo. Ele volta no passado ainda. Sim, mas se a gente for pensar, aí- vamos pensar, recurso cinematográfico, mas simbolicamente é ele ali o tempo todo. Sim. É ele com ele mesmo. Eu tô só Aí Ele Isso tava ali justifica. o tempo Tem todo um- e você viu. não viu, Às vezes era um momento tipo Norman Bates. Na verdade, ele tava só conversando com o espelho. fragmentado. Eu tô falando só pra galera que ficou. Não, a Os gente também só machitas, tá né? comentando. Que ficaram assim. Inclusive, quando acabou a cabine, teve gente que falou: mas. Pô, é raro, não era pra ser esse Batman, era pra ser o Thomas Wayne. Eu falei, foda-se Thomas Wayne, meu amigo. Mas aí que Porque tem tá. muita gente que acha eu falei até no vídeo, e eu comentei isso com o Rick. Rick tinha comentado comigo quando começaram a sair as críticas, e ele já tinha assistido o filme. Ele comentou, pô, eu acho que muita gente tá criticando, quem tava criticando a história em si, é porque não leu o Flashpoint. Porque de fato o Flashpoint, ele tem tudo isso. Ele tem Mulher Maravilha tretando em guerra com Aquaman, tem o Superman fudido lá, tem o Batman do Thomas Wayne, que é legal até. Mas em momento algum ele deixa de ser uma história do Flash. Ela é uma história do Flash. Sim. E o que eu acho mais legal desse filme é isso. É que ele não se perdeu pra nostalgia, não se perdeu pra... Ele não tentou ir pra algo mais além, algo maior, ser um filme evento. Ele se fechou em um filme Flash. E o Flash resolve tudo. O Flash é o vilão, o Flash é o herói, o Flash é o problema, o Flash é tudo, é o Flash. Como tem que ser o Flashpoint, né? O nome já disse, Flashpoint. É o Flash fazendo merda. Exatamente. Mas é uma coisa que eu sempre me fiz essa pergunta, porque muita gente acha que o Flashpoint é Amazonas, que nem o Lucas falou, Amazonas, gente sendo decapitada, né? Enfim, né? Na verdade é sobre, tipo, mano, imagina você ser uma pessoa que tem uma grande perda na sua vida e você tem o poder de mudar isso. Pronto, a desgraça tá aí. Mas eu acho que é interessante porque até a gente chegar nesse ponto filosófico, você tem que ver essa desconstrução, né? Você tem que ver o Barry conversar com o Bruce e ele falar, o Barry, tem coisa que não é pra mexer, né? Não faça como eu e acabe sozinho. Aí a gente vê isso em outro ponto, quando a mãe dele fala pra ele quando ele é criança. Barry, tem coisa que não tem solução. Aí a gente vem o terceiro ponto, que é o Keaton falando pra ele. Batman do Keaton falando, tem coisa que é pra fazer parte de você mesmo. Antes, lógico, ele tira mó sarro da Efra, né? Tipo, quem é idiota de mexer na linha do tempo e cagar tudo? Mas até aí... E aí a gente tem o quarto ponto, que é o próprio Barry falando pro outro Barry. E aí o último Barry, final, não cara, tem- o Barry fala, Barry, não tem solução. E é uma coisa que é naturalmente humana. A gente vive numa sociedade, voltamos a falar de sociedade de cinema, a gente tem que achar que tudo tem solução. Isso, inclusive, até na terapia a gente encontra. Tem gente que acha que... Não tem, às vezes não tem. A gente só tem que lidar com isso. Aí o povo pergunta pra gente, né? E eu faço o que com isso? Aí você responde, eu respondo, e tem que fazer alguma coisa? Reconhecer já foi feito. Existem muitas coisas que às vezes as pessoas trazem intrinsecamente, por exemplo, em terapia, que não são sobre elas. Elas não têm alcance sobre isso. Não é? Elas não podem manipular o multiverso, né? E aí eu uso muito essa referência com meus pacientes. Olha, uma semana atrás, quando a gente conversou, você estava num multiverso e você era essa versão. Hoje, quando você voltou, você já é outra. Aceite. Aquela que ficou lá, não tem como você voltar para fazer ela de novo. Você não vai interpretar ela. Você vai interpretar um novo papel, a nova variante que você é. Essa coisa, quando ele me pegou, na hora que ele traz essa fala de que tem coisas que não é que não é para ser mexida, mas tem as variáveis que são imutáveis. Elas precisam acontecer. Ser aceitas. Exatamente, Aliás, precisa acontecer para que eu nasça. Então, eu gostei muito justamente da parte em que o Flash tá, sei lá, na força de aceleração, né? E a gente vê, e vamos envolver o psicológico e o CGI aqui, né? E a gente vê aquele carrossel de coisas acontecendo, em que ele não pode interromper, e a gente vê aqueles mundos colidindo, e a gente vê o impacto dele como herói em todos os universos. Eu achei fantástico, assim, foi muito fanservice, mas e o CGI realmente não me incomodou ali, entendeu? Sei lá, acho que por ser uma coisa tão fantasiosa, tipo, se é um CGI todo cagado ou não, tô nem aí, entendeu? Mas a força que aquelas cenas tem como uma memória afetiva para fãs da DC, como é importante ver o impacto dele como herói em todos os universos. O que a Vicky falou dessa questão dele se destruir ao tentar
salvar algo, assim, também achei fantástico. Eu acho que esse foi um ponto muito positivo, muito acertado do filme. Eu concordo. Não, eu concordo. ícone. Inclusive, já que a gente entrou na. É maravilhosa. Por isso que é ela que manda lá na live de Sandman. O que é muito bom nesse lance do multiverso, né? Que a gente vê que mundos colidem, né? Duas linhas de tempo se misturaram, né? O lance do macarrão. Que, aliás, acho que foi a melhor explicação que eu já vi na minha vida de multiverso. Foi alguém usar macarrão. Ele me deu o maior artefato terapêutico possível. Foi aquilo ali, não importa. Você pode usar. Não, realmente, você pode simplificar tanto pra explicar o que as coisas funcionam. Eu vou ter um pacote de macarrão na clínica, assim, por mero devaneio. Porque antes a gente só tinha explicações lineares, né, da coisa. Nunca tinha uma... Outra coisa que eu ia falar, né, sobre isso, ele usa o multiverso do Morrison. O multiverso do Morrison, ele não é linear. Ele vai pra frente e vai pra trás. Ele vai pros lados. Terras vão ficando... À medida que se distancia do que é o... Exato. Ele vai pra várias direções, né? E ele define esse multiverso em 52. Né? Até porque alguém falou pra ele, Morrison, não dá pra ser tanto. Falei, tá bom, vou deixar 52 pra vocês não ficarem tão burros. Né? E tipo, é muito essa explicação. Quando eu olhei esse falei, gente, usaram o multiverso do Morrison, né? Que é um cara que também transcende em vários aspectos quando se fala dessas coisas. Que já apareceu no multiverso da DC, inclusive. Exato. Né? E quando a gente vê, tipo, esses eventos, assim, os mundos colidindo, a gente começa a ver que nesse universo ele interage com outras coisas que a gente já conhece, né? Coisas que a gente nunca viu. Inclusive, quando eu falei pro Lucas, quando eu vi a primeira vez o Flash, falei, mano, eu vi coisas que eu nunca imaginei na minha vida que eu veria. Aí a gente fala a coisa que a gente tava gostando, que a Vitória falou. Nicolas Cage num filme que a gente nem imaginava que existiria. Nicolas Cage. No multiverso da DC ele existe. Uma narrativa dentro da narrativa. Eles dão pro filme a narrativa dentro da narrativa, ela é autoexplicativa. A gente tá dando o fanservice de vocês aqui agora, porque esse é o possível reboot de algo que vocês viveram. Desde isso aqui que vocês viram na televisão, vocês viram no cinema, coisas que vocês não viram, trazendo aquilo que eu tava falando antes. Não é porque isso agora é um reboot, e provavelmente vai ter outros universos, que em outros mundos essas narrativas não continuam acontecendo. Pronto! Nerdola de saco de merda que fica enchendo o saco, mandando o povo voltar, pedindo emprego pro povo. Eu sou uma dessas pessoas que pediu emprego pro Riqueiro. Beijo, amor. Geladeira Electrolux. Não! As coisas funcionam, entendeu? E aí eu falei, porra, merda, que negócio legal pra dar um quentinho no coração do fã. É a narrativa do filme que serve com outra narrativa dentro pra dar um fundo. Ponto, acabou o filme. Take o next, até a próxima Brasil. E é isso. Aí ele fala assim, tchau, gente, acabou. Pra felicidade de alguns, acabou o universo do Snyder, agora a gente vai começar a fazer o nosso. Então, inclusive, comentando sobre o CGI, a gente tem as participações especiais, além do Nicolas Cage, a gente tem o Christopher Reeve aparecendo junto com a Ellen Slater ali, né? Que, aliás, eles nunca apareceram juntos, né, como seus personagens, e os filmes se passam no mesmo universo, diga-se de passagem, né? Apesar de nunca terem aparecido juntos. E aí entra a questão do CGI, o trunfo do CGI, a explicação do diretor, que eu concordo, que faz todo sentido, que é o fato de que quando eles recriaram o Christopher Reeve, eles não usaram uma imagem que sobraram. Então, a partir do momento que você recria uma pessoa, vai cair no vale da estranheza, vai ficar estranho. O cérebro da gente não é burro, o cérebro vai perceber que tá vendo uma recriação. Então, assim, a partir do momento que ele percebeu, se ele coloca todo mundo real, se ele traz ali o Nicolas Cage, se bem que o Nicolas Cage supostamente gravou, né? Eu não consigo acreditar que aquela cena é gravada, não, porque a cara dele tá borrachuda pra caralho. Não, tem um detalhe muito interessante, porque o Andy Muschietti falou, fiquei muito feliz que trabalhei com o Nicolas Cage. Ele falou, ele soltou no Twitter nesses dias que ele tava lá no set, que ele gravou realmente a cena, mas eu não acredito não. Eu acredito. Tá muito bonecão digital aquele cara ali. Ele tá muito bonecão. Não. Se a gente pensar que a gente já não tá... Ele não entrou no universo do Nicolas Cage. Ele não entrou no universo do Christopher Reeve. Ele viu as projeções que esses mundos criam. Como memórias. Exato. Exatamente como memória. Ele tá vendo esses mundos ocorrendo em tempo real. Ele não tá dentro desses universos, né? Exatamente. E falando de termos técnicos e decisões técnicas, se ele recriou dois personagens, que é a Ellen Slater e o Christopher Reeve, digitalmente, para não ficar estranho ter um digital e uns realistas, coloca todo mundo digital nessa porra. Faz todo sentido pra mim. E faz todo sentido o argumento de que ele, como ele tá na cronosfera e são memórias, são projeções, não tem por que ser realista.
É por isso que eles usam até o Henry Cavill aparece, mas é um boneco digital. Eles têm a cena em Full HD, em 8K do Henry Cavill sem camisa, mas eles não usam a cena, eles recriam ele em boneco digital. Isso. Pra poder ter a coesão com toda a cena. E outra coisa, ele não tá acessando a memória, ele está vendo. Exatamente. Ele não é o dono da memória, já é diferente. Exato. Se ele fosse o dono. Aquela coisa bem divertidamente, a Ilha das Memórias. Quem é o dono da Ilha das Memórias recebe a memória de um jeito. Quem poderia ver a memória, né? Se a gente pudesse projetar realmente a memória um projetor fora, a gente já transmitiria ela de outra maneira. Puta que pariu, agora eu vou ter que escrever um texto o quê? Vou ter que fazer o quê? Um artigo científico agora, comprovando como esta obra cinematográfica medíocre é capaz de transcender os seres humanos. Puta que pariu, viado. Eu ia falar uma frase que é muito comum, é que ele soltou a ideia, não estávamos preparados para isso. A gente tava esperando um filme de herói e de repente ele meteu logo uma loucura dessa daí. Mas eu acho que até pela questão técnica, né? Inclusive, o Batman de 66 aparece num contexto desse mundo. Dá pra você ver que, tipo, ele tá lá correndo atrás do Coringa. Aí a gente vê lá o Superman do outro Reeves, né? Do George Reeves. George Reeves, de 78. Na pose que ele aparece naquele comecinho da série dele. Então são coisas assim que, tipo, não adianta você meter isso tudo assim. Primeiro que o de 38 era em preto e branco. Exatamente. E aparece em preto e branco aqui também, bonito. Exatamente. Aí você vê o de 66 em sépia. É o amarelinho, aquele amarelinho e tal. Aí você vê o do CGI, o do Reeve, num tom diferente. Aí você vê o do Cage em outro tom, né? Afinal de contas, também, outra coisa, Morrison. Os mundos, quando eles são representados no multiverso, eles têm cores diferentes. Exato, eu vi gente reclamando disso aí, que falou, que brega, cada mundo de uma cor. Eu falei, pelo amor de Deus, isso tá no quadrinho, pô. Isso é Morrison, gente. Isso tá nos quadrinhos. Isso tem base pra isso. Exato, isso Inclusive, na própria Crise das Infinitas Terras, na série da CW, aparece assim. Eles com cores diferentes, os mundos têm cores diferentes. No multiverso lá do Titãs também, quando o Mutano tá viajando, os universos também têm cores diferentes. Tá tudo até porque eles têm energias e vibrações diferentes. Exatamente. Sim. É que a gente falou eu falei aqui rapidamente da crise na CW e no multiverso do Titãs. Eu achei que eles perderam a oportunidade de botar um monte de coisa aí. Eu tinha botado Liga Extraordinária, eu tinha botado Jonah Rex, eu tinha botado cacetada. Se depender de tu, Lucas, se depender de tu dirigir um filme da DC, vai ser muito bom. Mas também a gente vai ficar fudido, porque o tanto de coisa que vai ter lá, eu mesmo vou sair. Aliás, aproveitar esse espaço que o Lucas falou dessas participações, eu convenci ele que não ia dar certo. Eu falei pra ele, Lucas, vamos só contar dos anos 30 aos anos 60. Ele falou, caralho, tem muita coisa. Tem muita coisa. Mas o pior que dá pra colocar, o Aranhaverso colocou uma cacetada de coisa. Lucas, você tem limite, amigo. Pelo amor de Deus. O filme não te ensinou nada. Você não precisa dar destaque pra tudo. Você pode botar no fundo uma coisa lá aparecendo de outro filme. Mas você não vai ter tela pra todo mundo. Pra quê? Pra que criar esse mas qual é easter egg? As pessoas gostam. As pessoas gostam da pauta, easter egg das coisas. Lucas, é muita pica pra pouca bunda. Não ia dar certo. Eu ia fazer uma piada também dessa, mas aí deixei pra lá. O crossover da SW conseguiu colocar 3 vezes mais coisa. Um episódio de Titãs colocou 3 vezes mais coisa. Como é que não dá pra colocar? Mas aí a gente tá falando... Como é que não dá pra colocar? Vamos falar, o episódio... Aquela série bosta daquele Titãs... São mídias diferentes, né, Lucas? São mídias diferentes. A gente consome ela em lugares diferentes. A atenção que a gente tem... Mas o resultado dá no mesmo. Mas o cognitivo do consumidor não é o... Eu devia ter investido nisso. Dá. Se o Aranhaverso colocou 90 Homem-Aranha junto numa mesma cena, na mesma tela, dá pra colocar. Mas não dá, pra mim não dá. Dá sim, você sabe. O James Gunn no Guardiões da Galáxia fez o cofre do colecionador com mais de 100 personagens aparecendo, que ele falou que tem gente que não descobriram até hoje quem é. Que tá lá na cena. E funciona. Funcionaria. Não acho que funcionaria por isso. Funcionaria, eu tenho certeza disso. Eu acho que não funcionaria por isso. A gente já vive numa época que as pessoas não veem filme com a paciência que vê antes. Mas dane-se. Vamos contar o crossover da CW. Vou pegar no mais simples. O crossover da CW. São 4 episódios. Não, o mais simples é do Titãs, que é num episódio só. E ele coloca... o episódio do Titãs aparece até o Grant Morrison no multiverso, pelo amor de Deus. Grant Morrison que não é porra nenhuma, só é um escritor, claro, um
porra nenhuma que eu tô Não falando é assim, um como escritor. personagem. Lucas, ele não é um Aqui, escritor. ele achei que ficou passivo-agressivo do nada. Entre os dois. Não, eu quis dizer que ele não é porra nenhuma como personagem. Não, mas ó, vamos falar do crossover da Crise entre o Fim das Terras. É sobre multiverso. É sobre essas questões, esse infinito de mundos. Eles não tinham nem dinheiro pra botar todo mundo, porque muita gente Mas não trabalhou de graça precisava ali. colocar todo mundo. Mas- Bota a imagem que eles já têm. Eles têm direito de um monte de coisa. É só eles usarem. Dá pra usar. Se vocês botarem, se vocês forem no Twitter, em qualquer lugar, vai estar todo mundo reclamando da mesma coisa, que podia ter mais coisa. Tem gente que Vai te reclamou que tem arrumar. demais. Por isso Aí que eu leio não- o Twitter. não- Tá não no Twitter concordo. lendo o quê, menino? Em vez de estar dando em cima de mulher, Mas tu tá eu lendo acho- um tweet de nerdola? Eu tô no Twitter dando em cima de mulher nerdola. Esse é o seu erro. Aí onde mora o erro. Mas é que nem sobre isso aí, tipo, eu acho que a gente também, uma coisa que a gente reclama muito, excesso de fanservice. Sim. Tudo. A gente chegou à conclusão desse podcast que a gente gosta de reclamar. Também. Mas o fim do universo do DCEU é o fim de todas as... DCU. É, porque agora tem DCU, né? Ele Agora é é DCU. DCEU, né? Ele é DCEU, DCE, universo estendido, a porra toda lá, né? E ele tem esse lado, né? A gente reclama muito de excesso de fanservice, de se tornar migalhas, de ser só isso. Então eles foram pontuais, são coisas de difíceis, né? Umas que a gente não... O público geral não lembra, não conhece... Outras a gente já tem uma certa familiaridade. Outras Se ele for por mais esse argumento, ele vai dizer: eu não coloquei o Grant Gustin porque já tinha gente demais. Que foi o que ele falou. Ele colocou o Grant. Ele Você não vê, colocou o Grant aí você Gustin. vai me dizer que não dá pra colocar o Grant Gustin. Daria, só que tem uma coisa. O Grant Gustin tá de saco cheio de ser o Flash. Ah, mas ele aceitaria. Ele aceitaria, com Duvido. toda certeza. Ele tava de saco Duvido o quê? Ele não queria nem Ele saía lá. não queria nem ele fazer tava- a série, mas ele falou, não quero Ó, nem... saco cheio do Flash na CW. Mas aparecer como Flash no cinema é diferente. Pois é. Ele tava gravando a 7ª temporada quando o filme foi gravado. Ele podia sair ali 20 minutinhos. Ele gravou mais 2 temporadas ainda depois. Dava Mas eu não acho tranquilamente que- pra ele né? falar. Não, mas Tu é não isso. sabe como é o contrato do cara, não sabia se o cara não podia demonstrar que ele tá de saco cheio. Vai lá, Gente, se não tem uma cláusula lá. mas se o Ezra Miller apareceu na série dele, pra ele aparecer na série no filme é muito mais fácil. Mas tem É, uma frase que se chama. Que se chama, não. Tem uma frase que é: dinheiro não tem cheiro. Pagando Exatamente. bem, o cara vai. mas eu Exatamente. não- Gente, eu não ele recebe o salário da CW. Como é que o Warner não vai conseguir pagar o cara? Pelo amor de Deus. Pois é. acho que- O John Wesley Shipp, cara, botava o John Wesley Shipp pelo menos o primeiro Flash que a gente teve em live action, cara. John Wesley Shipp Nossa, merecia ele estar lá. tá lá. Eu já falei que ele tá lá. Não é. Eu achava que era o Ted Sears, mas agora os animadores falaram que não é nem o Ted Sears. Eles criaram um rosto genérico pra dizer que era o. Eles criaram um rosto genérico com a cara do John Wesley Shipp. Que coincidência. Não é um rosto genérico, então. Você tem nome. Fizemos um RG, rosto CPF. Não, mas eu acho ele muito parecido com o Ted Sears mesmo. Tanto Parece é que quando com o eu vi John no Wesley filme Shipp. eu achei que era. Eu falei, caralho, é o Ted Sears. Eles É usaram o o Ted Flash Sears. de Schrödinger. Hora é uma coisa, hora é outra. Então, mas não, eu acho que ele parece mesmo o John Wesley Shipp, ainda mais por causa que você vê um sorriso que é natural daquele cara, né? Mas é que nem tava, tipo, será que vale? Tipo, ele ia, tipo, ainda mais depois que regravou, fez um monte de coisa, será que ia ter, tipo, ele ia querer participar disso? Queria. Claro que queria. É cinema. Ele, quando é que você viu o Grant Gustin no cinema? Nunca. Seria a oportunidade de aparecer e ainda num filme de massa, assim, de mídia, espaço grande na mídia. Seria ótimo pra ele. Tenho certeza que ele aceitaria. Não, pra ele, pra carreira dele, lógico, seria ótimo. Apesar Que, aliás, do- ele falou na entrevista que ele fala que ele não tá no filme, que eu falei pra todo mundo que ele não tava, e todo mundo, mas o Andrew Garfield admitiu também. Eu falei, rapaz, ele tá muito convincente de que ele não tá. E ele falava na entrevista, não, se me chamarem eu vou de boa, eu adoraria fazer, mas não me chamaram, eu não tô no filme. E outra coisa também, duvido que iam querer aceitar o Grant Gustin de CGI, né? Eu não sei, não aceitaram nem como Será que eu começo a fazer um CGI meu pro dia que eu não quiser ir trabalhar? Agora sim, já que a gente falou aqui do... Deixa a do- Rebeca da- falar. Ela tá falando sim, sim, porque ela quer uma brecha pra falar. Fala, Rebeca. Fala. Não, só tô concordando mesmo. Viu que eu sou Porque eu acho- pró? Porque, Então, porque eu acho homens essa falam. realmente muito bonita. Os Matou mundos a mulher. colidindo. Matou a mulher, Desculpa. ela tava preparada, falou, vou te dar a brecha, ela falou, Me desculpa, me desculpa, mas é porque eu realmente
Realmente eu estava concordando, desculpa. Eu não estava formulando uma coisa maior, não. Porque é realmente isso que eu acho, entendeu? Toda a questão da estética foi muito bem pensada. Não é um ponto que eu vejo como negativo aqui no filme, sabe? Tem muitas coisas negativas. O bebê dentro do micro-ondas, por exemplo. Ter sido ficado Exatamente. Isso claramente se tornou um trauma pra Rebeca. Sim. Sim, assim, foi um momento assim que realmente me deu vontade assim, de levantar e ir embora. Mas eu pensei, não, gastei R$10, né? Paguei meia. Então eu vou continuar aqui e vou ver até o fim, né? Vou fazer valer meus R$10. Porque, olha, o bebezinho René Smee lá foi complicado. Eu amo o bebezinho René Smee. Eu queria dizer que eu atenderia a Examila. Examila, se você está me ouvindo, eu quero me oferecer. Eu me voluntario. A gente faria vamos fazer um atendimento em conjunto, porque deve ser um caso bem louco, né? Eu acho que é o caso até de roda de oração, sabe? O pessoal acender a vela, pede pra tia crente orar por ele, assim, qualquer coisa assim que for pra incentivar o cara no caminho do bem. Mas a gente sabia que o Ezra Miller ia ser problema. A Know You Trouble, já dizia Taylor Swift, quando ele fez aquele filme. Precisamos conversar sobre o Kevin. Exatamente. Aí depois ele fez As Vantagens de Ser Invisível. Gente, aquele filme é triste e problemático em vários níveis. Entendeu? Mas você passa de boa pelo Logan Lerman e pela Emma Watson. Mas o Ezra Miller, ele não interpreta um personagem. Ezra Miller Ezra Miller interpreta Ezra Miller. Então vamos lá, vamos fazer a abertura. Efeito de abertura do Rodrigo Faro, dança gatinho. O direitos para a gente não ser de novo removido por direitos autorais. Os direitos autorais são totalmente da minha própria voz. Eu asseguro estes direitos autorais. Sério mesmo que foi removido? Porque... Removido? Os Dias Namorados não, mas o Spotify saiu removendo uma cacetada de coisa da gente. Meu Deus. O Dia dos Namorados foi removido da Rússia por causa da música da Vanessa Camargo. Na Rússia você não pode tocar a música da Vanessa Camargo, não sei por que motivo. Mas os russos não gostam da Vanessa Camargo. Porque ela é rainha das POC.